Voltamos! Boa noite, gente! Boa noite, pessoal! Quem disse que a gente não voltava, Júlia? Pois é, estamos de Voltamos. volta. Eu sou Júlia Mazieri. Binho Alves na área! Que saudade que eu tava disso aqui, hein? Pois é, cara, que demora, mas estamos aqui. Demoramos aí desde 30 de junho. Por aí, né? Por aí, sem gravar. Mas Deus sabe todas as coisas. A gente parou, respirou, colocamos nossos projetos, fizemos outras coisas, né? Mas agora começamos a nossa segunda temporada. Segunda temporada, mas a gente não deixou de lado, né? Pensando sempre. Já tem novos nomes aí, né? Encaminhados. Temos decoração nova aqui, ó. Nossa imagem de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida. Tem uma que ainda não chegou. Caramba, meu. Comprou e não chegou. Vai chegar. Mas a gente tem que estar com novos desafios, né? A gente tem um ano todo aí pela frente, 2025. Agora a gente voltou, mesmo sendo final de 2024. Vamos dar seguimento aí nesse projeto, porque é a vontade de Deus, né? Não é a nossa, né? Então, vamos dar seguimento nesse projeto aí, que é tão legal. É muito legal quando a gente vai para os lugares e as pessoas ficam, você é o menino do vídeo. Eu falei, que vídeo, né? Foi isso mesmo, né? Você ficou, será que viu meu vídeo no Instagram? Aí depois foi descobrir que era do podcast, que tinha assistido o podcast, né? Gente indo no meu grupo de oração, porque viu a gente aqui no podcast. Então, é muito bacana tudo isso, né? E a gente conta com vocês, né, para ajudar a gente a divulgar. A gente tem um sonho de propagar isso cada vez mais. Tem bastante seguidores. Bastante seguidores. A gente tá com 411 seguidores. Então nos ajudem, compartilhe essa live aqui, compartilhe esse programa. Comenta lá nas nossas redes sociais, o nosso Instagram, @podcast Gente de Fé, o nosso YouTube, @podcast Gente de Fé, e o nosso TikTok, que também existe. Tá lá, gente. Tá parado, mas tá lá. Você viu os vídeos que eu postei? É nada. Garoto, é nada. Então não tá mais parado, hein? @podcast Gente de Fé lá no TikTok também. Então sigam, curtam, compartilhem, comentem, né? Nos ajudem, que a gente quer chegar a 1000 seguidores aí pra gente, se Deus quiser, começar a fazer um ao vivo aí, né? Não promete. Nos ajudem a alcançar seguidores pra que a gente possa alcançar mais pessoas, na verdade, alcançar mais almas aí. Porque cada testemunho, às vezes, por mais simples que pareça, ele alcança corações, é o que a pessoa está precisando ouvir, né? Então, nos ajude a compartilhar, né? Passar, envia para outras pessoas, para que a gente possa sempre estar divulgando aí. A gente não se preocupa com quantidade de visualização, não é isso. A gente aqui é evangelização do nosso jeitinho diferente, né? Meio tiltado, eu diria. Hoje não tô de... Os idons, tô de... Baby Yoda, aqui, ó. Olha que bonitinho, ó. Baby Yoda. Começamos bem, ó. Nem café eu tomo. Eu tô de podcast. E nem café eu tomo. O Binho não toma café mesmo. Mas tudo bem. Pessoal, hoje nós vamos começar de um jeito diferente. Né? A gente vai começar com um versículo bíblico. Tá vendo? A gente inovou, segunda temporada com inovação. Então aqui, da cidade não, Raul, é verdade. Né? Que saudade que eu tava do Raul. Ele também tava com saudade da gente, né, Raul? Então, assim, pessoal, a gente vai começar com um versículo bíblico, né? Então, em Eclesiastes 3, a palavra de Deus vai dizer assim: um tempo para cada coisa. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Então, a gente quer dizer para você nessa noite, né? Se por um acaso tá atribulado, as coisas não estão acontecendo na sua vida, estão tomando um rumo diferente, é porque não chegou a hora, não chegou o momento, né? Deus sempre está preparando algo melhor para você, para sua vida, e a gente não sabe esperar. Eu falo isso, eu vivi agora há pouco tempo algumas coisas, e eu entreguei sempre nas mãos de Deus, sabe? Todos os dias eu falava, Senhor, que seja feita a tua vontade. E a gente não sabe esperar, mas o que vem no nosso coração nessa noite, para tudo há um tempo, para cada coisa um momento debaixo do céu. Então, se por acaso não chegou ainda, espera mais um pouquinho. Fecha no seu secreto, faz sua oração, que Deus vai agir, porque Ele sempre faz o melhor para cada um de nós. Nossa, Aí, ó, ele tá inspirado hoje. Vai pro TikTok, pode deixar. Tá bom, obrigado. Pessoal, então hoje estamos aqui pela primeira vez. Com uma dupla de 2. Dupla de 2. Foi boa essa. Né? Uma dupla de 2, um casal de amigos nossos aqui que a gente trouxe para conhecer a história. É a primeira vez que a gente entrevista 2 pessoas. Primeira vez que a gente entrevista um casal também, Um casal né? também, 2 pessoas e um casal, né? O casal é de 2 pessoas, né? Então... Mas um casal de verdade, cara, um casal. Mano, nós não entrevistamos nenhum
ninguém de 2, né? Mas tá bom. Então vamos aqui, né? Estamos com 2 pessoas aqui que têm uma história bacana de vida, que vivem realmente, né, a igreja, isso tudo que a gente vivencia. Eu tenho acompanhado de perto, tenho visto o crescimento, né, desse casal. Então a gente trouxe aqui hoje para conversar com vocês, Richard e Bruna. Aê! Sejam muito bem-vindos. Aê, boa noite pessoal, obrigado, boa noite Binho, boa noite Júlia, boa noite pessoal aí que tá assistindo. Boa noite, pessoal do YouTube. Galerinha do YouTube, sempre quis falar isso. Ficou ensaiando aqui na hora, não fala, meu. Ô, para disso aí, né? Que legal. Ai, boa noite, Binho. Boa noite, Júlia. Obrigada pelo convite, né? A princípio, o convite veio, eu assim pro marido. Marido, tem certeza. Se você falar bora, eu bora, mas a coragem. Não, mas é um Vamos lá, bate-papo bem vamos lá. tranquilo, né? A gente vai aqui, um bate-papo bem tranquilo, conhecer as histórias. É o que a gente fez com todo mundo, né? Uhum. Pessoal, qual é o roteiro? Vê sem roteiro. Tá vendo, Bruna? É. Tá vendo? Deixa eu como, assim, ó. Sem Porque roteiro. pra gente conhecer a história, ser algo livre, sabe? Algo bem à vontade mesmo. A gente quer conhecer como vocês começaram na igreja, como vocês se conheceram. O antes da igreja também, se tiver, se não tiver, mas Uhum. Né? desde quando nasceu mesmo, Sim. sabe? Hoje, Então, como vai saber tá, tudo. como estão fazendo. Né? O Richard, pra quem não sabe, é um pregador do fogo. Chamem ele pra pregar aí, hein, galera? Aleluia. Né? É um cara que tá despontando aí nas pregações, né? Ele vai falar disso aí mais pra frente, mas é um cara que eu tenho acompanhado as pregações e falar, cara, que orgulho de ter visto ele começando a pregar lá, Louvado né? seja Deus, mano. Né, no Ruai. Então, pra nossa região, pra nossa cidade, isso é muito rico. Né? Tem um pregador que é reconhecido lá fora. Então, é muito legal. Mas a gente quer saber um pouquinho de vocês, né? Na dinâmica aí, vamos conversar um pouquinho pra entender, né? Aí você escolhe, quem quer falar primeiro? Deixa minha esposa começar, né? Ai, que Primeiras damas. cavalheiro, Deixa ela cavalheiro. começar. Ai, meu Deus, que vergonha. Bom, vamos lá. Sou a Bruna, tenho 31 anos. Sou mãe, né? Mãe de 2 crianças. O Douglas, que não é mais criança, né? 13 anos. 13 anos, Dodô tá Já. grande. Ele tá maior que eu já. Tá maior que a Tá minha. maior que Ele eu tá um também. tiquinho assim, maior. Ah, né? Tranquilo. Ele tem 13 anos, né? É fruto do meu primeiro relacionamento, meu primeiro casamento. Cheguei a casar no civil, né? Tudo. Não deu certo, né? E tocamos a vida aí. E fruto disso temos essa bênção, porque ele é uma bênção, né? Tanto Com na minha certeza. vida quanto na do Richard. Quem conhece o Douglas sabe a pérola que é, Não, né? E como ele se dá bem com o Richard. né? Muito, muito, Incrível, graças né? a Deus. Isso é uma graça, né, de Deus. É. Porque a gente se deu muito bem desde o primeiro momento, né? A Bruna vai contar um pouco, mas desde a primeira vez, assim, a gente já se deu muito bem. É verdade. Então foi uma manifestação já da graça de Deus na nossa vida, já lá no começo. Verdade. E temos a Maria Tereza, que já se encontra na casa de Deus, né? Tive uma gestação aí há 3 anos atrás. E logo no início tive um aborto espontâneo, né? Passei por todo o processo, fomos acompanhados pelo Padre Mário, muito bem acompanhados. Então demos nome, né? Ele falou pra gente, né? Porque nós temos uma intercessora no céu, então, né? Pra nos dirigirmos a ela, né? Nós temos aí o nome, né? Foi na época que eu fazia a novena, né? De Santa Terezinha, né? Sou devota também de Santa Terezinha. Então, ela foi batizada como Maria Tereza. E tá lá, né, amor? Eu lembro dessa época. Nossa, Foi- pequenininha. Bem acompanhou uma parte, né? E é isso. E Como que a Bruna começou? Um lá pouco da atrás. sua vidinha agora. a irmã mais velha, A gente né? é curioso, a gente é Tá. curioso. Irmã mais velha. Bem tranquilo, bem tranquilo. Nós dois somos irmãos mais velhos. ó. E somos em 3. Eu tenho 31, minha irmã tem 25 e meu irmão tem 30. Eu e meu irmão, nós éramos. Todo mundo falava que a gente era gêmeos, porque eu nasci em janeiro de 93 e meu irmão em dezembro de 93. Foi um atrás do outro. Então as pessoas falavam, é gêmeos? A minha mãe, não, foi um atrás do outro mesmo. Meu Deus. E aí depois, Nossa. aí depois de 5, 6 anos depois veio minha irmã. Então nós somos em 3. Meu pai e minha mãe casados, casados até Uhum. hoje, casados na igreja. A história da minha mãe, né? Eu tive a história parecida com a da minha mãe, engravidei também com 17. Minha mãe também engravidou de mim com 17 anos. Me teve com 18. Então, dessa parte familiar é isso. Tranquila, meus pais tranquilos, graças a Deus. Assim como todo casal, né? Passaram por momentos difíceis, né? Mas, assim, sobrevivemos. A minha mãe não era da igreja, meu pai também não. Sua mãe não era da igreja? Minha mãe não era. Não era. Eu só vi a Edilene na igreja. É, Então, pra mim, ela eu sempre conheci foi ela da na igreja. igreja. Também Não. Sempre foi da igreja. Mas ela não era. Casou muito nova, né? E aí
teve uma experiência com a minha madrinha, irmã do meu pai, que era de outra religião, né, de outra denominação, e acabou levando para um lado um pouco pesado, mas depois ela, quando encontrou na igreja católica, assim, através de uma vizinha, que se chama Bruna também, a irmã da Kátia, inclusive, ela deu um terço para minha mãe e ficava chamando minha mãe para ir na missa. Você vê como que é, às vezes, uma coisa de vizinha que você acha que é inocente ali, né? Mudou uma geração, porque mudou a minha vida, mudou a vida do meu filho, vai mudar as gerações, né? E foi um terço que ela deu e pediu pra minha mãe, vamos na missa, insistia, né? E aí minha mãe conheceu a missa, começou a servir na liturgia, depois foi pra música, né? Cantar na missa, e depois conheceu o grupo de oração. Grupo de oração Nova Jerusalém, de Seu Benê. Na época, Seu Benê. Seu Benê. Um dos primeiros, né? um dos que trouxeram a renovação para Ribeirão. E aí eu participava e comecei a cantar também muito nova. Comecei a participar do grupo de oração, acho que eu tinha uns 10 anos. E ali depois já comecei a cantar. E aí, depois dessa parte aí, que vem aonde eu conheci ele. Então, ele conta dele primeiro. Depois a gente cruza as histórias, né? Entendi. A minha história é bem tranquila, né? Minha mãe de Minas, meu pai aqui do ABC, de Santo André. Meu pai saiu muito cedo de casa, né? Muito novo. E acabou parando em Minas, em Varginha, na terra do ET, né? Acha alguma semelhança comigo em alienígena por conta disso. Ele veio até de verde pra... Você veio em homenagem, cara. Pra representar a raça, né? Mas, tranquilo, né? Meu pai conheceu minha mãe lá. E aí, pouco tempo começaram a namorar, depois casaram. Aí mas seu pai não era de lá. Meu pai conheceu lá? Meu pai conheceu lá. Ele saiu daqui, aí... né, foi pro mundo e tal, e acabou parando em Varginha, conheceu minha mãe, se apaixonou e casaram. Caraca, mano. Você acha? Casaram, aí minha mãe engravidou, eu nasci lá, depois com um ano e pouquinho, eles vieram pra cá, pra São Paulo, mais especificamente pra São Bernardo, depois de acho que 2 ou 3 anos pra Ribeirão. Caramba. E a minha mãe, assim, ela sempre foi da igreja, né, sempre foi católica, meu pai não muito. Na verdade, nem ia na igreja, né? Mas a minha mãe sempre é uma mulher de oração. Depois, né, que eu fui me dando por gente, fui conhecendo, entendendo, minha mãe sempre foi muito para a igreja, sempre rezou muito e sempre me levou, né, desde cedo para a igreja. Então, eu fui coroinha cedinho. Foi coroinha? Fui. Tem coroinha. foto? Tem. Tem foto até com a Bruna, e eu também fui coroinha. A gente era coroinha junto. Coroinha também. Eu tenho uma foto. Nem depois a eu foto mostro. foi, né? Eu fui, Caramba, foi uma época assim bem legal, bem marcante na minha vida. Eu fui coroinha, acho que uns... Até quando deu. Até o limite. Até expulsarem a gente e falarem que vocês vão virar cerimoniário. Naquela época não tinha cerimoniário. Não tinha. Quando eu era coroinha, não tinha cerimoniário. E eu saí, né, porque saí com quase 15 anos. A gente era coroão. Coroão já. Com quase 15 anos. A roupa batendo pra cima da canela já. Exatamente, a roupa já não dava. E aí depois, um tempo depois, veio o cerimoniário. Aí eu entrei também. Mas assim, sempre da igreja, né? Sempre, desde sempre. A minha mãe sempre me levou, nunca me obrigou. Né? Eu sempre gosto de falar isso. Porque tem pais que costumam obrigar, tal, enfim, cada um tem seu método. Sim, né? sim. Mas a minha mãe nunca me obrigou. Mas ela mostrava com exemplo. Né? Então ela sempre ia, sempre buscava, sempre me ensinou muito. Então eu ia e gostava de ir. Né? Nem sempre entendia o que estava acontecendo, mas eu gostava. E aí eu sempre fui de igreja, então, desde então, né? Já tinha um chamado, não sabia, né? Exatamente, não sabia. Aí o meu pai foi para a igreja bastante tempo depois. Aí meu pai nem ia na missa, para você ter ideia. Um tempo depois ele estava rezando o terço nas casas. Do nada. Quando Deus pega de uma vez. Mas foi você vê o poder da intercessão, né? Sua É. mãe, no silêncio dela, que sua mãe é bem, né? E assim, ó, muitas vezes o meu Calma. pai brigava, né, com a minha mãe, pelo fato dela estar na igreja, dela ir para a igreja, né? Às vezes nem eu entendia. Mas ela falava, calma, filho, você vai entender, uma hora você vai entender, Deus está trabalhando, e uma hora vai fazer. Você vê o poder E da aí, intercessão. né, hoje, meu pai, graças a Deus, é um homem que reza, não perde uma missa também, né? Reza o terço todos os dias. Caramba. Sempre que dá, vai rezar o terço com a minha mãe, na casa de alguém, um conhecido. Então,
é uma história assim bem bacana. legal, bem bacana. E graças a Deus minha família é muito bem estruturada, Uhum. né? De ambas as partes tem uma boa estrutura. Você também tem irmãos? Tenho irmãos, tem o Rodolfo de 30 anos e tem a Stephanie com 27. Né? Meu irmão tem filho já, nasceu semana passada. Oh, meu E a minha irmã tem 2. Oxi. Inclusive o segundo dela nasceu também Essa semana semana. passada, né? Caramba. Que Semana retrasada, semana passada. É, semana retrasada e semana passada. Então, Oh. tô aí Gente, com 3 titio sobrinhos. fresco. 3 sobrinhos da Da minha de parte. lá. Né? Dois novinhos. É. De tudo. Dois novinhos. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Cara. Isso é o resumo mesmo. Deus é bom demais, sabe? A gente não sabe o que Deus prepara, a gente quer tomar nossos caminhos, mas Deus tem algo muito melhor pra gente sempre, 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 sabe? Sim. É o que conforta meu coração. Às vezes a gente quer seguir por um caminho, a gente quer fazer alguma coisa, não dá certo, o nosso humano fica um pouco chateado, mas o que me conforta o coração é saber que Deus tem algo melhor sempre. Sim, com certeza. E Isso tudo é no é tempo bom. dele. No tempo A dele. nossa história em relação a pai e mãe é um pouco parecida, porque a minha mãe, apesar de ter entrado para a igreja depois, ela sempre rezou para que meu pai acompanhasse ela, né? E rezou por 20 anos. E agora, recentemente, meu pai começou a caminhar, entendeu? Começou a ir no grupo de oração. Mas por quantas vezes meu pai bateu na porta da igreja e falou: "E aí, Edilane, você vai dormir aí? Quer que eu traga o seu colchão?" E brigava com a minha mãe na frente de todo mundo, não tava nem aí. E hoje, se vocês verem, o seu Eu acho José, incrível. Outra pessoa. Ele Outra É o não suco pessoa, do rebanhão. É o suco do outra- rebanhão. o Suco tio do do suco do rebanhão. É o tio do rebanhão, suco do rebanhão. Ele não só perde ser- no grupo de oração. ele Não só perde. servia no rebanhão. Ele ia lá pra ficar na barraca. Era só o que ele fazia na igreja. Mas ali Às Deus vezes ia ia numa- amolecendo o coração. Às vezes ia numa missa, às vezes, mas ele sempre bem observador. E na hora que ele quis, ele foi. E agora ele tá firme e forte. A gente vai pegando as coisas, né? Eu nem lembro de eu ter chamado ele, nem sei. Acho que a Edilane mesmo deve ter chamado É, ele O pessoal do pra grupo de ajudar oração o grupo. acabou E ele chamando. foi e ele ficava todos os dias e não ficava ajudando emburrado, não, com toda alegria Toda servindo. alegria. E ele tem problema no joelho. E E ele foi ficava de pé lá, fazia soco, tudo. Assim, pra servir, ele sempre foi Um muito ano, disponível. 2 anos, Foi 3 anos, passando. e Deus vai amolecendo Vai o coração dele. Demorou, demorou. Demora, mas Vai chega. Demorou, mas Vai quando amolecendo pegou o coração também. É. Tá aí, firme e forte. Então, Graças. de pais, assim, nós temos essa história um pouco parecida. E aí, a parte de onde a gente se conhece. Como que vocês se conheceram? Conta aí, Vou deixar a marido. Bruna contar. Ele tá só assim, ó. Deixa a Bruna Deixa a falar. Bruna. Quer tirar Eu um já toque em falo pô? demais, Não, eu né? vou contar. A nossa história foi bem interessante. Algo que aconteceu com a gente. Eu conheci a Bruna numa experiência de oração. Né, numa escola, João Midola, lá na Quarta. Você conhece, né? Conheço. E aí tava tendo uma experiência de oração. A Bruna tinha mais ou menos uns 12 anos e eu por volta dos 14, 15. E a gente já tinha tido a experiência com a renovação carismática, experiência de grupo de oração, que foi no Nova Jerusalém, né? Foi o nosso primeiro contato. O primeiro grupo que você participou, então, foi Nova no Jerusalém. E o meu também. Primeiro Mesmo. grupo. A minha primeira experiência, né? No batismo, de batismo no Espírito Santo, vamos dizer assim, né? Foi no Nova Foi Jerusalém. no Nova Jerusalém. Foi a primeira vez que eu vi falar do Espírito Santo. Primeira vez que eu pude parar e sentar para ouvir uma pregação. Mesmo não entendendo nada, mas foi a primeira vez. Então, meu primeiro contato assim, com o movimento foi nesse grupo de oração. Caramba. E aí, naquela época, né, esse movimento de experiência de oração era muito forte. Muito, tinham muitas. tinha muitas. Muitos eventos, muitos encontros. Então, era muito, muito mais movimentado do que é hoje. E aí eu fui para essa experiência de oração e a Bruna estava lá. E aí, só que eu estava numa sala, né, numa sala de aula, Na sala das crianças. na sala salinha das crianças, né? Eu com 15 anos na sala das crianças. Pronto. Ele tava ali nos coroinha, tava entrando. Assim, tava ó. lá. Tava lá. ali, né? A minha sorte é que eu Entendi. sempre fui pequeno, magrelo, então passava, né, desapercebido. né? E aí a Bruna me viu lá, nessa sala pela primeira vez. Magrelo da sobrancelha junta. Minha sobrancelha era junto assim, né? A gente costuma falar, né? O meu sobrenome é Serenini. Uhum. E aí a gente costuma falar que todos os Serenines têm a sobrancelha Sobrancelha muito junta. forte e junta. Né? Você pode ver, meu pai, meu irmão, meu avô, né? São todos assim. E aí ela me zoou até hoje. Fala, você tinha a sobrancelha junta, tal. McDonald's. Do McDonald's. A sobrancelha do McDonald's. Sério. Ai, caraca. Acho que eu usava aparelho ainda, né? Usava. Nessa época. Mas enfim. E aí a gente se viu ali pela primeira vez.
E por incrível que pareça, tá? Isso aí até pra galera vai falar que é mentira, tal, mas é pura verdade. Na primeira vez que a Bruna me viu, ela já se apaixonou. Ela já passou. Foi amor à primeira vista. Ele é abusado, né? Ele é abusado, Foi né? amor à primeira vista, porque a primeira coisa que a Bruna perguntou pra mim foi assim, qual é o seu nome? Aí eu, né? Foi por isso que ela se apaixonou, só pra Mandou um entender. João. Falou João. Meu nome é João. Não, aí eu, que menina doida, né? Eu falei, é Richard. Aí ela, tá bom. Aí virou de costa, foi lá na lousa, pegou um giz e escreveu Richard e Bruna dentro de um coração. Ah, é nada, mano. É quê? nada que Não você foi tem verdade, visto, por cara. quê? Amor Porque à eu falei que eu ia primeira casar vista. com ele. Eu falei, eu E vou aí casar ela com falou você. que ia casar comigo. A maior profetisa de toda a história da minha vida foi a Bruna. Caraca, Com mano. 12 anos, com 12 Olhou. anos. 12 Dando anos. profetada 12 com 12 anos. Com 12 Opa! anos. Olha, Você? esse menino do Richard, da sobrancelha junto Richard, aí. você mesmo. É, você. Foi Você. escolhido. Vou casar foi com escolhido. E eu não era o mais bonito da época, hein? Eu acho que eu era um dos mais feios. Caramba. Tô E aí cuidando, ela tô me cuidando. viu e aí começou assim. Ela falou qual é o seu nome, colocou o nosso nome num coração, falou, vou casar com você. É, mas aí ele me achou tão doida Aí eu falei, nossa, essa menina que não falou, bate bem não, na cabeça, não. vou correr Mas dessa terreu, né? menina, vou Terreu, correr né? dessa Oxi. menina. Vamos lá, 12 anos. 12 anos, vou casar com você. Vai Com sim, 15 viu? fez assim. Não, na primeira você fala, não, tem alguma coisa errada. É aí uma dentro. grela de trancinha. Ele falou, meu Deus, o que essa menina quer comigo? Falei, não sei, porque eu não era boy. Eu não tinha dinheiro. Aí, Com 15 anos. Aí- Com 15 anos, né? Então eu falei, o que essa menina quer comigo, Tá doida. né? E aí eu Psicopata, apaixonei, sei assim, lá, os filhos grandes dele assim, fez assim pra mim, plim, plim. Não é. Aí eu falei, não, gostei desse menino. E aí eu fui e insisti um pouco atrás dele. Aí eu era coroinha também, acabei encontrando ele nos Um pouco coroinha. não, ela insistiu muito. Muito, muito, Deixa eu ser muito. discreta, amor. Eu insisti muito. Ele saía da igreja ela chegando. Não, No Pai Nosso, ele no Pai entrava, Nosso, eu entrava com a junto. mão. Eu saí, ela saía atrás de Nossa, mim. real. Eu fiz É isso. sério? Real, cara. Eu fiz isso também. Antigamente, na missa, o padre pedia pra dar a mão na hora do Pai Nosso. Nossa, pra dar paz? Nossa, eu ficava pertinho, assim, pra ele virar e dar de cara comigo pra pegar na mão dele, olhar no olho dele, assim. Eu fiz isso também. Várias É, vezes. aí, Eu não julgo, eu já fiz isso. Eu já fiz isso. aí teve uma época que a mãe dele coordenava os coroinhas. A mãe dele junto com o seu Luiz, né? Que era um diácono. Que é um diácono, né? É, e aí tinha as reuniões dos coroinhas na casa da mãe dele. Aí eu bem ia lá, né? Aí adivinha do que eu chamava a dona Valdirene? De sogra. De sogra. É, Exatamente. e ela falava, Você- que você menina encontrar com a minha mãe na abusadinha. rua, pode perguntar que ela vai falar, é verdade. É, ela lembra mais que eu Ela até. sempre me chamou de sogra, minha mãe vai falar assim. É, chamava ela de sogra. E aí, depois de um tempo, ele começou a namorar. Aí eu fiquei muito brava. Fiquei muito Desiludiu. brava. Não, eu fiquei muito revoltada mesmo. Falava, o que essa menina tem que eu não tenho? E eu Eu chorava. escolhi ele, eu coloquei na lousa o nome. Eu que coloquei. Eu coloquei, Tá ela não colocou. Tá lá na Meu, lousa. é meu. É mais ou menos por aí. É, aí passou-se, ele namorou por 4 anos. Caraca. É. E aí eu segui minha vida, vi que ele tava, né, namorando e segui minha vida. E ele não queria nada comigo porque eu era muito expansiva, eu andava com a molecada. E ele falava, não, eu acho que eu gosto de uma menina mais calminha, mais, né, quietinha, né. É. E ele falava, não, a Bruna é muito esculachada, meu. A Bruna fala umas coisas, ela é doida. Não, ela é doida. conversava, parecia que estava conversando com o moleque na época. Se bobear, Não, ela até sabia mais hoje, de carro até do hoje. que eu. Então, Com um pai Pois é. mecânico. É. E aí eu era muito assim, né, pra frente, né, que fala, né? E aí ele falava, não, acho que ela é muito espalhafatosa e tal. E aí ele gostava de conversar comigo, ele sempre falou, eu gostava de conversar com você e gostava do meu pé. Ah, essas coisas não vou falar. Eu não julgo também, não. Ele Não só- julgo. Ele falava, Não o julgo, pé não. dela é bonito, pronto. Eu não É. julgo, não. Não Bem me pergunte aleatório. o porquê, que até hoje eu não É, sei. esse mas- parênteses a gente não conta. A sua família diz que sabe por quê. Ah, mas aí é com eles. É, ele falava assim, a Bruna é legal, eu gosto de Cenas do conversar com próximo ela. capítulo. É, eu gosto, o pé dela, eu acho o pé dela bonito. Ele falava assim. Aí não queria nada, só conversava mesmo, amizade. Aí eu vivi minha vida, namorei e tudo mais. Aí foi onde eu namorei e acabei engravidando e tal, tive um filho. E quando eu casei, eu mudei de bairro. Você Então, casou só no civil, né? Só no Igreja, não. civil, na igreja não. Na igreja não. O padre até chegou a conversar e eu falei, não, não quero. Porque eu queria comungar, né? E aí o padre falou, não, mas aí você tem que casar na igreja. Aí eu falei, não vou. não é a E hora. ela não quis casar na igreja porque ela queria casar comigo. É. Tava escrito na lousa, né? É, Tava na tava lousa. escrito na Colocou lousa, na eu não lousa podia e- voltar atrás do Não que eu escrevi na podia, lousa. cara, era Então, o destino da lousa. é.
Aí eu não quis, aí depois eu separei e voltei. Aí quando eu voltei a morar com a minha mãe, né? Voltei pro bairro, na 4ª divisão. E aí a gente se encontrou. A gente se encontrou no Rebanhão. Menino No Rebanhão? do céu, no Rebanhão. Cara, é incrível como Deus faz as coisas, né, cara? E o Richard tava solteiro já. Tava. Tava. Tinha acabado de sair de um relacionamento É, também. eu tava solteiro. E assim, os nossos 2 encontros assim mais impactantes foram não necessariamente na igreja, mas foram Em em eventos coisas da igreja. né? A primeira vez foi numa experiência de oração, Uhum. né? E a segunda, o reencontro que foi 8 anos depois, né? Então, com 12 anos ali mais ou menos, a gente se conheceu e tal, teve toda essa história do coração. E 8 anos depois, a gente vai se encontrar de novo num evento da igreja, num Rebanhão. E Rebanhão, você sabe, né? A gente sempre esteve junto, Rebanhão trabalhou, É. não perdia um, né? Graças a Deus eu sempre trabalhei por conta, né? Grande parte do tempo. Então sempre deixava o carnaval ali para trabalhar no Rebanhão, para estar lá servindo. É uma das maiores alegrias da minha vida, né? A gente Então sempre tava lá. Meu pai e minha mãe falam isso, é carnaval, eu pego os dias, vai pra algum lugar, alguma coisa, né? E eu falo, mano, não, é Rebanhão, não é carnaval, é Rebanhão. É Rebanhão. Né? Meu, Não tem- existe carnaval pra já gente, fico existe pensando, Rebanhão. falo, não, tem que buscar o pregador, tem que comprar pouco, né? É. Porque assim, na minha cabeça, eu não me vejo mais fora Fazendo outra disso. coisa, Não, né? porque quantos anos a gente tá vivendo o Rebanhão? Pra quem não sabe o que é Rebanhão, né? É um carnaval que a gente comemora, né, da Igreja Católica, né? O Rebanhão com Cristo. Então a gente pega esses dias de carnaval e participa com pregações, adoração, missa, Junto louvor. uma galera Uma boa. galera boa. Quem nunca participou, esse próximo ano a gente vai ser 1º de março. Então já É. anota na sua agenda aí, hein, meu. Não tem nem como errar. Carnaval, nós tá lá. Carnaval, nós estamos lá na tenda, no Complexo Ayrton Senna. É isso aí. E aí, na tenda do Complexo Ayrton Senna, nós nos reencontramos. Foi lá mesmo. Foi lá mesmo. E aí tava chovendo, ele tava ajudando a puxar água lá com o rodo lá, todo Foi naquela desengonçado. vez que deu uma chuvona. Que a gente E era ficou o todo mundo no Padre meinho. Aham, Isso, o Padre Silva exatamente. celebrando, mó chuva, e a gente vai, puxa água. A água quase alagando a caixa de som e a gente lá correndo. Foi. E aí foi nessa hora, né, nesse momento aí da chuva, que aí a gente se encontrou de novo. Aí eu bem abusada, E né? foi o último dia. Foi. Foi o último dia. Gente, Ele eu tô achando bonito. É lousa, é chuva. Eu tô É, achando bem bonito. bonitinho. Ó, ele uns efeitos, tem os efeitos né? especiais. Tem uns porque, assim, pimplinhos assim, né? Rebanhão e José Silva é chuva. Tanto que no ano que ele não foi, não choveu. Rebanhão e José Silva é chuva. Ele ia, chovia na terça-feira. Pois é. Então, e esse dia choveu, mas Choveu muito, muito. mas muito. De arrastar as caixas de som assim pra frente com o vento, assim, ó. Meu Deus. Da gente Muito, ficar desesperado. Foi Foi. bem forte a chuva. Tinha muita água. Muita não dava gente, conta. muita água. Muita gente, a gente revezava e não dava conta de tirar a água que já tava molhando o som ali. Algumas caixas chegou até a molhar. Molhou. Ali. Aí ele tava com o óculos de som aqui, na roupa aqui, assim, né? Colocou aqui e abaixava pra poder puxar a água. E na hora que ele abaixava, ele segurava o óculos. Abaixava, e eu olhando de longe, eu falei, aqui, atrapalhado. Aí eu fui lá e falei, quer que eu segure seu óculos? Chega tudo assim, né, Bruna? Oi. Ai, tudo bom? Bem meiga do meu jeito. Quer que eu segure seu óculos? Aí ele, eu aceito. Na hora que ele olhou, que ele me viu, aí ele já deu aquela olhada assim, aí eu vi que ele olhou diferente. Aí eu, tudo bom, querido? Vou fugir com óculos. Quanto tempo, né? Fazia um tempo. Não, aí eu fiz um charme, Mas vai que ele esqueceu o óculos com você. Eu não devolvi o óculos pra ele. Eu devolvi o óculos pro Francisco. Deixou com um amigo meu. Deixei com o amigo dele. Não devolvi. Eu falei assim, ó, tá aqui, ó, o óculos do Richard, depois você entrega pra ele que eu tô indo embora. Eu falei, corri atrás dele 8 anos, ele não me quis. Agora não. Aqui não. Fiz manha. Isso foi em fevereiro. E aí eu fui pro Rebanhão, assim, eu tinha acabado de me divorciar. E aí eu fui pro Rebanhão, assim, porque minha mãe tava indo, tava morando na casa da minha mãe, não ia fazer nada, fui. E aí depois, de fevereiro a outubro, eu vivi uma loucura, assim, uma vida totalmente desregrada. Saía bastante, ia pra balada, eu não queria saber de Deus, assim. Né, depois totalmente. Eu voltei, assim, e fiquei totalmente descentralizada das coisas, entendeu? Porque eu tinha uma certa vergonha de voltar pra no baile da igreja. terceira idade ela foi. Ah, vai te catar! Não foi na Polese, não, você me respeita. Eu ia falar, Não era sério? Paula Nova, Não, né? Não era Paula Nova. Na Polese eu não fui, mas na amarelinha eu batia cartão. E aí, assim, só que o que eu acho engraçado é que naquela época o Dodô era pequeno, aí final de semana ele ia pro pai e eu ia pras baladas. E a minha mãe, ela me levava
ela me levava de carro pra Amarelinho, ela me deixava na porta da balada. E se precisasse, ela me buscava. Mas ela sempre tava rezando por mim. Então, tipo assim, ela não me apoiava, mas ela me levava e me buscava. E quando eu comecei a ir pra igreja, eu descobri, eu peguei a Bíblia dela e a Bíblia dela, eu abri e caiu uma foto. E era uma foto minha. E aí eu falei assim, poxa, que você tem uma foto minha aí? Aí ela falou assim, acho que esse tempo todo eu tava rezando por quem? Por você. E aí, de fevereiro a outubro, ela tava sempre rezando por mim, né? E teve um desses dias que eu tava no Amarelinho, foi final de setembro, começo de outubro. E aí eu tava dentro de um carro e nós estávamos saindo do Amarelinho, assim, né? E o carro tava cheio de gente, eu tava sentada no colo da minha amiga e o vidro de trás tava abaixado. E aí teve uma briga do lado de fora. E aí um rapaz apontou uma arma para um outro rapaz. Só que o rapaz eu tava aqui no vidro do carro aqui, e o rapaz estava aqui, fora do carro. Só que o rapaz apontou a arma pra ele e tava na minha direção. E eu só pedi pra não morrer. Eu falei, Senhor, eu tenho um filho. Aí você lembra de rezar nessa hora, né? Jesus me ajuda, eu tenho um filho pra criar, eu não quero morrer agora. Eu abaixei, eu rezava e eu gritava, tira esse carro daqui, tira esse carro daqui. E aí depois desse dia eu falei, Senhor, se eu sair viva daqui, eu tô voltando, entendeu? E depois desse dia eu falei, não, vou voltar. Aí fiquei naquela, né? Prometi, mas será que é isso mesmo? Tem que voltar mesmo? Eu falei, aí Jesus falou, caraca, te livrei e você ainda tá na dúvida. Da vida. E você ainda tá na dúvida. Aí, na mesma semana, eu tava limpando a casa lá da minha mãe sempre ouvindo músicas da igreja. E aí ela colocou aquele DVD da Eliana Ribeiro. E aí o DVD começa com a Eliana Ribeiro num looping, assim, voltando. É um... Como é que fala? Um reverso, assim, ó. Ela voltando, assim, aí ela falava... É uma voz de um homem que fala... estava com saudade de você. Nossa. Quanto tempo que você não me procura? Nanana. E eu aqui varrendo a sala, sentei no sofá e fiquei. Aí ela começou... Estava com saudades de ti. E eu chorava. Sabia o que aquilo era pra mim? Sabe? Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava... Mas eu voltei, e aí, daquele dia em diante, eu tomei posse e falei assim, não, eu vou voltar. E aí eu falei, vou voltar pra igreja. Aí começou a novena de Nossa Senhora Aparecida. E eu sempre fui na novena de Nossa Senhora Aparecida. E sempre fui do teatro na igreja também. Quando eu bati o pé na novena, a minha sogra, que na época não era sogra, falou bem assim, é você mesma. Nossa, vem cá, Deus te mandou, vem cá. Olha, você vai fazer me ajuda aqui com uma peça de teatro, uma encenação? Aí eu falei, ajudo, né? Aí eu, como é que é? Aí ela falou assim, cada dia tá sendo uma pastoral, hoje é a pastoral dos Vicentinos. E aí eles vão fazer uma peça de teatro, a gente vai fazer uma peça de teatro que é um casal, uma família, que é assistida pelos Vicentinos. Aí eu falei, tá bom, beleza, como que vai funcionar? Você é a esposa e o Will é o marido. Só que o Will tá atrasado. Quem conhece o Will? Como normal, sempre, normal dele. Quem conhece o Will? Você marca com ele 8 horas, ele chega 10h30 e fala, mano, dá tempo ainda. Dá tempo. Aí, Will, um forte abraço pra você. E aí ela falou assim, o Will vai ser o pai. Eu falei, tá bom, beleza. Ela falou assim, vocês vão entrar falando que tá passando necessidade, os Vicentinos vai ajudar vocês, tá, beleza, acabou. Aí espera o Will e o Will nada, e o Will nada, e o Will nada. E pra quem sabe, a capelinha pequenininha assim, a rua de cima, minha sogra morava. E o Richard tava em casa. Ela bateu um fone, né? Richard, desce aqui. Quando o Richard desceu... Eu sempre muito obediente, né? Muito. Sempre obediente. Fui lá, né? Estou indo, mamãe. Quando Mamãe querida. Porque se eu não mamãe querida. obedecesse, chinelo comia. Né? Aí ele desceu, quando ele abriu a porta da capela, ele deu de cara comigo. Já com véu, Grinaldo. Não, meu primeiro pensamento foi assim, né? Caramba, o que essa menina Que tá essa fazendo doida aqui tá de fazendo novo? aqui? Então a gente já tinha se visto lá no Rebanhão. Depois de novo na igreja. Não, e eu tava Aí voltando achei pra igreja meio estranho, recente. né? Mas Eu beleza, tava vou lá voltando ver. pra igreja recente, então eu tava com uma jaqueta verde, de mesmo. couro verde. Verdão, Na época tava na moda. fluorescente, né? Não, fluorescente não, calma. Tipo um Na época fluorescente. tava na moda, um verde bandeira. E toda cheia de prata. Prata no pescoço, prata, uns brincos, toda de prata. Bem da época, assim, sabe? Bem portando, tá? Bem toda pá. Aí ele olhou assim, deu aquela olhada de cima e embaixo e falou, vixe, Maria. E eu, bem aqui. Aí eu falei assim, tem que fazer casal com ele? Tá bom.
Bem aqui, Snob, né? Bem aqui, obrigado, Bem Senhor. aqui. É, por dentro, Obrigado, ô Jesus, Senhor. era o que eu precisava. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. É isso que eu queria. E eu aqui por fora, pleníssima. Tá bom, beleza, a gente faz. Ah, como é que vai ser a sua fala? Não, a gente vai entrar assim, tal. Falei, então é isso, a gente vai combinar aqui e a gente vai falar que tá passando necessidade e tal. E aí chegou na hora de encenar, a gente deu uma ensaiadinha lá, chegou na hora de encenar. Aí a minha sogra falou assim, leva o seu menino. Aí eu falei assim, mas o Dodô tem um problema. Eu ia entrar com uma vassoura. Eu entrava varrendo com uma vassoura, assim, como se estivesse varrendo a casa. Aí eu falei assim, e não tem como eu entrar varrendo. Aí ela falou assim, pede pro Richard pegar ele. Eu falei assim, tem um problema, ele não vai no colo de homem. Ele só vai no colo de mulher, ele tinha 2 aninhos. Eu falei, ele só vai no colo de mulher. Aí o Richard só fez assim, vem com o tio. O Foi. Dodô Na pulou, hora. grudou no pescoço dele e não quis nem vir comigo mais. Ai. Não quis vir comigo Na hora. mais. Na hora, grudou nele assim, ó. Aqui assim, e ficou. E foi. Aí fomos lá pra frente, aí começou a encenação, aí eu chamava ele de meu bem. Meu bem, não sei o que, a gente tá passando necessidade, meu bem, nananã. Parecia que a gente tava prevendo o futuro, né, amor? O começo da nossa caminhada não foi fácil. E aí eu assim, meu bem, nossa, o neném tá doente. Aí o meu filho foi e fez uma carinha de triste assim, ó. Aí a igreja inteira, ai, que Cara, bonitinho. que eu acho incrível. Aquele menino tinha o dom já naquela época. Mas ele fez uma cara de dó. Uma cara de Uma doente. cara de dó. Até a barriguinha de verme, assim, sabe, de criança. Pôs pra frente, assim, uma carinha de triste. Cara, a igreja inteira ficou olhando, né? Parecia muito real. Muito real. Muito real mesmo. E aí as pessoas no final vieram e falaram, nossa, mas vocês pareciam um casal mesmo. Nossa, que legal. Tipo assim, que teve uma sintonia, sabe? E aí eu por dentro falando, não quero Não saber. Aí fui pra casa. Naquela época era SMS, né? Aí cheguei em casa, SMS ilimitado. ilimitado, Ilimitado. que é plano da Vivo, tá? Vivo, plano da Vivo. Ilimitado. Vivo patrocina. Ilimitado. Aí ele mandou um SMS, mandou assim, obrigado, meu bem, por ter ajudado. Olha a cara Já de tinha pau. caído no laço. Ligeiro. Obrigado, meu bem. Obrigado, meu bem. Tipo, zoando assim, né? Tipo, Mas porque ele a foi gente... atrás. Ele veio. Eu dei um pulo da cama. E falei pra minha mãe, olha isso daqui. Minha mãe também sabia que eu gostava dele. Todo mundo sabia, na verdade. Aí mostrei a mensagem pra minha mãe falou, tá querendo alguma coisa. Eu falei, eu também acho. Ficamos até 2 horas da manhã conversando por SMS. Ilimitado. Ilimitado. Ilimitado vai fazer o quê, É sobre né? isso, né? Queria agradecer a Vivo, né? Por esse incrível. Contribuiu pro nosso início de namoro. né? Real. É isso aí, viu? Chama eles, viu? Pra uma entrevista, faz, né? Comercial, próximo Comercial, É, pra relembrar a época do Ilimitado. É sobre isso. E aí a gente começou a conversar e tal. E aí lembra que eu falei que na época dos coroinhas a minha sogra e o seu Luiz, que era o diácono da época lá, e que cuidavam dos coroinhas, né? E aí continuou tendo a novena nos outros dias, e eu fui. E aí eu peguei um papelzinho lá na entrada e ia ter um sorteio. Peguei o papelzinho, e aí fui sorteada e ganhei uma imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida. Aí subi no altar pra pegar, aí o diácono, Bruna, a igreja inteira sabia que eu gostava dele desde os 12 anos. Ele me entregou a imagem e falou assim pra mim, pede ele. Aí eu, Aí ele, pede ele pra ela. Aí eu, o que, seu Luiz? Menina, pede ele pra Nossa Senhora. Falou bem assim pra mim. Aí eu peguei e falei, tá, entendi. Aí eu, naquele momento assim, meio... Falei, olha, se for pra mim voltar pro caminho, eu preciso de ajuda, né? E o Senhor sabe aonde o calo mais aperta. Então arruma um homem de Deus pra mim. E que seja o Richard. Arruma um homem de Deus, o Homem de Deus Richard. pra mim. Bem Que seja o Richard de Nossa Senhora, me ajuda. Um homem de Um Deus. homem de Deus, especificamente, todas as luzes Colocou a voltadas pra foto, ele, assim, ó. seta, Um farolete nele, Que assim. legal. E aí eu pedi pra Nossa Senhora Aparecida, tanto que nós nos consagramos no dia de Nossa Senhora Aparecida, nós temos uma história bem interessante com ela, né? E aí eu pedi pra ela, e aí nessa novena, continuei seguindo e tal, tanto que nós demos o nosso primeiro beijo no dia 14 de outubro. 2 dias depois. 2 dias depois do dia de Nossa Senhora. Fizemos a novena toda, fiz teatro com eles, encenação, e todo aquele clima de, será que eles vão se beijar? Nossa, meu Deus, eles estão se Só de reencontrando. lembrar dá até um frio na barriga. É, assim, ó. e aí Foi uns bem- amigos... foi bem emocionante. Foi muito legal. É. Aí os amigos nossos que sabiam da história ficavam, e aí, Bruna? Eu falei, não, ele que vai me beijar. Ele vai me beijar, porque eu corri por 8 anos atrás dele. Eu implorei por um beijo dele e ele não me deu. Não foi? Eu implorava, né? O que é 3 meses, Pedro? Não foi nem, né? Foi
5 dias. Aí ele começou, e me acompanhava, me levava até em casa. Tava frio, ele tirava a blusa e me dava. Cavaleiro, né? É um jovem isso aí. cavaleiro, Nossa, né? tava garoando, ele abria a sombrinha e carregava Um do meu jovem lado. cavaleiro, E a né? gente só amigos, só Ah, amigos, só só amigos. amigos. Ficava Até até 3 então, horas da manhã na rua conversando, Só na frente amigos. da casa dos meus pais. Só amigos. Sua Aí mãe eu- mora na rua do Judite. aí, né? Isso, na rua do E o Jiu-Jitsu. Richard mora lá mais na frente. É, mais pra frente. Quase de Frente com a pra capela. igrejinha. É, lá pra frente, Não perto é da tão capela. longe, né? Não, 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 pertinho. 10 minutinhos a pé. 2 quarteirão. Aí a gente tava na rua lá, né, do dia 13 pro dia 14, conversando. Aí eu falei, já deu 3 horas da manhã, eu vou subir, né? Aí ele, tá bom. Na hora que eu fui levantar, ele me puxou. A gente tava sentado na calçada, né? Um do lado do outro. Aí ele me puxou e me deu um beijo. Eu fiquei, Aí adivinha o que eu fiz? tremendo. Não, aí Não, nós adivinha o dois, que... né? Nós dois É, tremendo. nós dois. Aí adivinha o que eu fiz? Quando ele me largou assim, eu olhei pra cara dele e eu comecei a chorar. Chorar copiosamente. Foi. Aí ele, o que Eu aconteceu? falei, caramba, o que eu fiz de errado? Aí ele, o que aconteceu? Aí eu me esperei 8 anos, esperei esse beijo. A humilhação. E chorava. Foi um drama, né? E aí ele falou assim, não, vamos levar isso a sério, eu quero namorar com você e tal. Eu não consigo mais ficar sem conversar com você. Ele falou, não dá, Isso foi que ano? 2013. Falou, há 11 anos atrás. Ele falou, não dá mais pra ficar sem conversar com você. Eu já rezei. Aí ele falou assim, ao mesmo tempo que eu não quero, porque eu me abri pra ele. Eu falei assim, olha, eu tenho esses BOs, meu passado é esse tempo que eu vivi, que você não me viu, esses 8 anos que você não me viu, eu vivi isso, eu contei tudo. Com a sinceridade. Porque eu falei pra ele assim, eu preciso que você saiba onde você tá se enfiando. Entendeu? Então eu fui bem sincera pra ele. Eu falei, ó, tem esse, tem aquilo. Você tá ciente? Você tem certeza? Aí ele falou, peraí que eu vou pensar. Pensou, rezou. E ele falou assim, olha, algo de Deus me incomoda e eu não consigo falar não. Ele falou assim, né? E rezava bastante, né? Pedindo pra Deus se era porque, isso mesmo. Ao contrário da Bruna, né? Eu não tive esse momento de sair da igreja, né? Claro, nem sempre eu fui tão fervoroso, mas eu sempre tive na igreja. E na época que eu e a Bruna começamos, então já participava lá em cima no Mirante, no Santa Chagas. Era Santa Chagas lá. Santa Chagas. Tinha Era- o projeto Jovem de era Luz, do Doni? que era Não. do Doni, Era né? do- O projeto. Mas existia o grupo de oração de Santa Chagas e a grande parte do pessoal que participava do grupo de oração era a gente, era a juventude. Então eu já tinha uma certa intimidade com Deus, né? Eu já rezava, eu já conseguia ouvir de certa maneira Deus falar comigo ali, Uhum. né? Então eu sabia que o terreno que eu estava pisando, né? Vamos dizer assim, questão de relacionamento, não era algo tão simples, Questão porque de existia julgamento um passado, Né? né? A Bruna teve um passado, ela já tinha um filho, né? Tecnicamente um ex-marido. Então era uma coisa que eu não estava habituado. Né? Eu não estava habituado, eu não tinha me envolvido ainda em alguém que tivesse passado por essas circunstâncias que ela passou. Então foi algo que eu precisei, peraí, deixa eu pensar. Tá sendo ótimo com você, eu me sentia muito bem, me sinto até hoje, né? Muito bem com ela, tinha certeza daquilo que eu queria, que era ficar com ela, porém eu precisava analisar todas as Situação. circunstâncias, todas as E situações. assim, e querendo ou não, né? Eu falo que eu tenho minha filha Juju também. Querendo ou não, tem um pré-julgamento muito forte, né? Com Muito. certeza. Mãe Muito. solteira, pai solteiro, tem esse Muito, pré-julgamento. E as pessoas têm que entender que um deslize, às vezes, nem falo deslize que é uma bênção, né? Sim. Ter um Não, filho é nem uma reclamo. bênção, né? Não é um bem um deslize. Mas existe esse pré-julgamento. Mas quando as pessoas se dão o direito de conhecer o outro, se Sim. dão o direito do outro se expor, Sim. mostrar quem é mesmo, a gente conhece uma pessoa bonita, uma pessoa legal, Sim. uma pessoa e quebra isso, sabe? Eu acho que as pessoas têm que parar um pouco desse pré-julgamento. É, e o que a Com gente certeza. falava muito na época é que, assim, a gente namorou por 4 anos. E o que a gente falava assim, a gente olhava um pro outro e falava assim, independente dos julgamentos, só a gente sabe o que a gente passa. Só a gente sabe as nossas conversas. E ele falava assim, ó, você viveu um casamento por 2 anos. Ele falava, você tem uma maturidade e as pessoas te veem ainda como aquela menina, Uhum. né, que engravidou cedo e tal. Ele falou, mas hoje você tem uma outra cabeça, uma maturidade, né? Então, assim, é outra pessoa que as pessoas não conheciam. Aí ele falou assim, e eu me tornei uma nova pessoa também, porque a partir de quando eu decidi começar a namorar com ele, pra você ter ideia, eu troquei até de chip de celular, troquei até de número.
Porque eu larguei a vida velha de um jeito, assim, drástico. São Drástico, escolhas, assim, né? drástico. Você escolheu viver o melhor. Eu escolhi, eu joguei roupa fora, eu joguei as minhas pratas tudo fora, porque não combinava mais com o meu estilo, não que usar prata seja errado, mas é que eu tinha, Você decidiu. era um estilo totalmente diferente, eu tinha muita roupa curta, tinha muita roupa decotada, e eu falei assim, não, eu vou decidir ser diferente. O palavreado também, né, eu falava muita besteira, nossa, uma das coisas muito. assim que me fez continuar com a Bruna nessa época foi essa mudança. O esforço dela pra ser Sim, diferente. total. Porque eu falei, Total. porque nas nossas conversas a gente sempre conversou muito, né? Então, numa das conversas a gente falou de certas coisas que não cabia mais, né? E aí ela falou, não, eu mudei, e ela mudou de verdade. Né? O Assim, esforço literalmente dela da pra ser água pro diferente pra vinho. tá vivendo. Nessa questão da roupa que ela tá falando, o próprio palavreado dela ali mudou completamente. E ele não precisou me pedir, eu coisa decidi. sua, né? Não foi foi uma algo que foi decisão- imposto por ele, não foi uma Foi imposição. uma decisão dela e assim, uma decisão firme, né? Que perdura até hoje. Então ela mudou realmente. Então isso foi uma das coisas. Mas voltando a falar do pré-julgamento que você estava falando, foi algo que eu ouvi muito. Uhum. A frase que eu mais ouvi nesses 4 anos, né, de pessoas de fora, até pessoas dentro da minha família, né, família num contexto geral, Uhum. foi: você vai criar um filho que não é seu, E hoje Entendeu? quem olha nem sabe que não é seu. nem sabe. Vocês são Hoje tão mesmo, grudados. essa semana mesmo, a senhorinha falou assim, mas não é do Richard? Aí eu falei, não, Aí ela, menina, eu acho que até que parece, e não parece, mas ela falou, acho até que parece. Foi a frase assim que eu mais ouvi, de verdade, né? E assim, querendo ou não, quando você ouve muito uma coisa, te faz pensar, né? Te faz pensar. E, lógico, por muitas vezes eu pensei nisso, né? Só que, graças a Deus, é o meu temperamento bem tranquilo, Uhum. né? Eu nunca fui de ligar Dramático. muito pro que os outros falam, pra opinião dos outros e tal. Eu não tô nem aí, o mundo tá acabando e eu vou fazer o que eu tenho que fazer, né? Eu sou assim até hoje, graças a Deus. Então, eu falei, não, é isso. Estamos decididos, a gente vai ficar junto, vamos lutar, vamos batalhar. Olha, eu sei que não vai ser fácil, sei que a gente vai enfrentar uma série de coisas, mas tô com você tá comigo? Tô, então vamos. Essa Entendeu? parceria faz, né? Faz acontecer, faz Foi. continuar, né? O Foi. diálogo, o Binho, eu acho que foi fundamental no nosso relacionamento, desde antes de começar, né? Quando a gente tava só ali na paquera, tal, a gente já conversava muito desde aquela época. Uhum. Então isso deixou nosso caminho mais plano, vamos dizer assim, Sim. mais limpo para que a gente passasse com segurança, né? Então eu podia olhar para ela e eu sabia aquilo que ela estava fazendo, aquilo que ela estava falando, sentia confiança nela e ela ao mesmo tempo em mim. Então isso fortaleceu muito a nossa relação, né? E até hoje a gente mantém isso. Sim. E isso eu acredito que é uma das coisas que nos deixa mais unidos, Uhum. né? Entre outras coisas, mas isso é uma coisa que une muita gente. O diálogo, né? É. É importante ter o diálogo. Sim, até porque o meu temperamento é totalmente diferente do dele. Só que é incrivelmente como Deus faz as coisas muito certas, né? E também um nome no coração numa lousa ajuda. A Ajuda. lousa Total, a ajuda lousa foi total. negócio, você sabe, A né? lousa, Como Pessoal que tudo agora isso tem colabora. lousa com Lousa em canetão já não É, dá mais certo. eu Era com amava o giz. giz. Não, tem que eu ser amava com o giz, tem que ser com É. giz. Eu falava que eu ia ser Funciona. professora quando era Quem tem criança. lousa com giz em casa já ó, Ó, já aproveita. Já aproveita. Já sabe, Atenção, a- meninas da igreja, profetizem. já sabe como que funciona pra fazer o negócio. Então, acho que Deus uniu dessa forma, porque o que eu sou esquentada, agitada, Ele é ele é calmo. E o que ele é parado, eu agito ele. Então, acaba que a gente se completa. É fogo e água. Quando tá esquentando demais, ele vem, põe um paninho molhado e fala, calma, amor. Não é assim, vai com calma. E quando ele tá muito devagar, eu falo, meu filho, bora, você tem que se mexer, senão as coisas não vão funcionar. Nananana. Aí ele fala, não, amor, você tá certo, então vamos. Então a gente sempre conversou muito. A gente é muito tagarela. Então, e é conversa de tudo, tudo. E aí acabou que fortaleceu muito e a gente acabou que se blindou. Então a gente não ligava pro que os outros falavam. E sim, os burburinhos externos, né? Não é? Mas ao mesmo tempo, quando a gente tava com os de verdade, com o pessoal da igreja, as pessoas mais velhas que acompanhavam a gente, que rezavam por nós, né? Nesses 4 anos teve bastante gente que falava assim, meu, Deus tá tocando no meu coração, ajoelha que a gente vai rezar por vocês. E falava, eu vejo a Bruna de branco, eu vejo a Bruna entrando na igreja, eu vejo a Bruna casando com você, eu vejo isso, eu vejo aquilo. E a gente falava assim, na nossa situação financeira, não tem como, é impossível. É impossível. E aí Deus foi gerando um testemunho na gente, de perseverar nisso.
e acreditar que Deus, que a gente ia colocar o pé e Deus ia pôr o chão, que foi uma coisa que foi falado pra gente. A gente falava assim, não tem como a gente marcar o casamento, né? A gente conversando entre nós. A gente não tem nem R$50 guardado, a gente não tem nada. E aí, quando a gente foi na casa de uns amigos, eles falaram assim, a gente chamou vocês aqui porque Deus incomodava pra gente rezar por vocês. Começou a rezar, tá? Falou assim, ó, Deus tá falando que é pra vocês colocarem o pé que ele vai colocar o chão. Hoje vocês não têm nada, mas é pra vocês acreditar. Aí a gente levantou e começou a partilhar com eles. Aí ele pegou e falou assim pra nós, marca a data. Marca a data que vocês vão ver tudo acontecer. A gente foi na igreja, lá na Santa Luzia. Na época, o padre Everton, conversamos com ele. Ele falou assim, pode marcar. Vocês serviram a igreja por muitos anos. Nada mais justo que a igreja ajudar vocês nesse momento. Então, o casamento de vocês está garantido. Posso abrir um parênteses aí nessa história? A importância, né, da gente ter pessoas de Deus no nosso caminho. Independente de religião aqui, mas pessoas que sabem ouvir a voz de Deus, pessoas que buscam ali seguir um caminho reto. Sim. Graças a Deus a gente foi cercado de pessoas, né? E até De hoje. Deus, e somos até hoje, acho que hoje ainda mais, né? Graças a Deus. A gente sempre foi cercado de pessoas de Deus. Então, quando a gente não conseguia ouvir a voz de Deus, né, a gente sempre falava, Senhor, manda um anjo, manda alguém para falar com a gente e tal. Porque a gente, no fundo, tinha esse desejo de casar, de se juntar, né, ali a nossa vida e fazer as coisas certas. Só que a gente ficava preso no material, né? Ficava preso no material. Na época, eu tinha acabado de voltar de Minas. Né? A gente namorou 1 ano à distância. Um ano. Por SMS? Por SMS. Por SMS. Não, eu viajava bastante. Eu ia pra lá, ele vinha pra cá. Aí você foi pra lá? Eu fui pra lá pra estudar. Eu fui fazer faculdade, inclusive de agronegócio, né? Totalmente... Nada a ver. Ele não falou no começo, mas ele é mecânico. O agroboy. Mas tá vendo eu agroboy, queria ser um do nada. agroboy, mas deu errado. Do nada. De mecânico pra agroboy. Se você tivesse uma lousa e tivesse escrito, Né? Eu não, é que Tinha eu que não ter escrito fui... embaixo no rodapé, assim, Eu ó. não fui tão ungido quanto Richard ela. Agroboy. Então, na verdade, eu fui para Minas por uma oportunidade de emprego e de estudo, né? Mas quando eu acabei chegando lá, não foi aquilo que eu esperava, né? Não encaixou o que era para ser. E eu falei, já tô aqui, eu vou tentar fazer alguma coisa, vamos ver o que dá. E até, inclusive, é engraçado, tem um ponto que teve até uma época que a gente pensou em se juntar. Falei, não, porque a gente não tava aguentando mais, porque a gente se via 2 vezes por mês. E ele foi pra Nossa. Minas, ele ficou um pouco afastado, assim, ele ficou mais frio na fé, né? A realidade foi Porque essa, né? lá tem até hoje grupo de oração, grupo de jovens e tal, só que você tá fora da sua realidade, Não é né? a sua casa, né? Não, você não tá em casa. Então o pessoal reza diferente, faz as coisas diferentes. Então até você se encaixar, além, né, do jeito diferente, da cultura totalmente diferente, né? Minas e São Paulo é gritante a cultura. É gritante. Só para vocês terem ideia, em Minas são 2 horas de almoço. Vou pra É Minas. uma delícia. Vou pra Minas. Trabalhar lá. me dá um podcast. 2 horas de almoço. Vou São pra 2 Minas. horas de 2 almoço. horas de almoço. Raul, Tranquilo. vamos pra Minas, Raul. Vamos Tranquilo. mudar pra lá. Então, assim, é muito Eu posso ir? gritante. Então, para você se adaptar, foi difícil, né? E para mim, assim, o pessoal que trabalhava comigo, que era quem eu tinha mais contato, porque até então não tinha amigos. Eu tinha só minha família por parte de mãe que mora lá. Então, eu não tinha amigos. Então, os amigos era o pessoal do trabalho, né? A faculdade eu fazia era à distância, então tinha aula 1, 2 vezes. Então, não tinha contato, não tinha amizade dentro da faculdade. E aí, tinha a amizade do pessoal da empresa, né? Que, falando nisso, eu gosto muito. Um abraço para vocês, se um dia vocês assistirem esse podcast. Né? O pessoal que me acolheu super bem, são sem palavras, assim. Foram muito meus amigos mesmo, de verdade. Só que a realidade dos caras era outra. Chegava no final de semana, era pinga, roça e futebol. Nesse meio, eu só gostava de roça. Você não joga bola? Não você joga não toma bola. pinga? Eu não jogo bola, não bebo. E Na falava, o roça. que eu vou fazer? Então não tinha muito o que eu fazer lá na época. Então o que eu fazia? Eu trabalhava. Hora extra até umas Então horas. hora extra direto. Por quê? Pra Porque eu pagar as trabalhava passagens. muito. Porque primeiro que não tinha o que fazer, né? Não tinha opções, não tinha eventos da igreja, não tinha as coisas para me fazer, não tinha amigos para ir na casa, porque tava todo mundo na roça, jogando bola, tomando pinga, coisa que eu não fazia e não faço até hoje. E então não tinha o que fazer. Falei, então eu vou trabalhar, porque o dinheiro que eu tirar de extra, eu pago de passagem para a Bruna vir de São Paulo, para eu ir para São Paulo.
E assim foi, a gente levou por 1 ano, né, esse namoro à distância. Então, às vezes, Passou ela tão ia para rápido. lá, às vezes eu vinha para cá. E aí, quando eu vinha, eu tinha que dividir um pouco na minha casa, um pouco na casa dela, né? Tempo para ir na missa, às vezes rever alguns amigos. Então, eu chegava no sábado, 7 horas da manhã, no domingo, 5 horas da tarde, eu tinha que ir embora. Bem rápido, né? Bem rápido. Bem rápido, entendeu? E Às aí? vezes dava para aproveitar um pouco mais quando a Bruna ia na sexta, É. aí ficava sexta, sábado, no domingo de tarde, ela ia embora. E sempre era um sofrimento, né? Porque a gente esperava a hora de chegar pra gente se ver, E a hora de E- ir embora. passava Nossa. muito rápido. Até E assim, hoje, se eu eu vejo tenho- o terminal lá, me dá... E eu tenho Nossa, na acredito. memória, né? Várias e várias vezes. A Bruna no ônibus chorando, a Bruna no terminal chorando, né? E tipo. Você também fala que você Não, eu chorava. chorava também. É, né? ele tá A Bruna chorando, a Bruna Bruna chorando aqui. Eu lembro, eu A Bruna lembro. chorando aqui. a Não, Bruna mas é aqui, ele porque a também, Bruna tá? chorava Eu mais. sei que é, eu também não choro igual você. Não, É. O O Binho Binho. fala, oi, Binho, você tá... Então, Melancólico no a talo. Bruna chorou mais, né? Mas eu chorei também várias vezes, né? E me perguntei também, né? Se o que a gente estava fazendo era certo. E aí, numa dessas tentativas, a gente falou, não, vamos se juntar. Eu falei, deixa comigo, vou arrumar a casa, tal. A gente vai comprar umas coisinhas usadas aqui, uns móveis usados. Você vem pra Na cá. verdade, tinha tudo pra lá. Tinha emprego pra mim, tinha Tinha escola tudo. pro meu filho, tinha casa pra alugar, tinha todos os móveis baratinhos, porque a tia dele é dos contatos lá. Então eu já tinha tudo. E ela era doida pra mim ir pra lá. Então já tinha tudo. Sabe quando é. Você sabe, né? Quando é do demônio, vem assim, ó, na bandeja. Falava assim: vem, se junta, vocês dois, começa tudo errado de novo. Entendeu? Faz tudo errado de novo, vamos lá. Foi uma a nossa- oportunidade que veio bem grande, assim, pra nós, assim, né? a nossa ideia era se juntar ali, né? Começar a fazer a vida e depois a gente ia casar. A gente sempre quis casar na igreja também. Mas a nossa carência, naquela época, falou mais alto. Então a gente queria. Só que aí, por misericórdia, né, divina, acabou não dando certo, por conta do Douglas, né? Era muito pequeno, ia afastar do pai, enfim, ia gerar uma série de problemas e não dava. E aí, no final das contas, ela falou, amor, não dá, tal. Falei, então eu vou voltar. A gente conversou várias e várias vezes. Até meu pai, na época, falou, não volta, fica aí. Porque a empresa que eu tava era controle de pragas, né? E ela dava muitos cursos, tinha oportunidades. Então, dava para crescer, não muito, mas dava para você crescer um pouco. E ali tinha muitos contatos, tal. Então, dava para fazer algo legal. Uma empresa boa, né? Terceira maior do sul de Minas. Entendeu? Ela é a terceira maior do sul de Minas. Tem muitos contratos, atende muitas empresas, restaurantes, casas e etc. Então, era uma empresa boa. E tirava na época, né, amor? Um salarinho até legal. Bom. Entendeu? E aí meu pai, não, fica, calma, aguenta. E eu, não, vou voltar. Vou voltar, porque não dá mais pra ficar aqui, não dá pra ficar mais desse jeito. E aí eu, o lado espiritual esfriando, né? Porque aí era só na missa, não entendi o valor da missa como eu entendo hoje. Né? Se talvez eu entendesse naquela época, talvez teria sido um pouco diferente. Mas não entendi o valor da missa como eu entendo hoje. E então, ali eu fiquei esfriando, né? Chegou um ponto de eu ir na missa como obrigação. Né? Eu sei que eu tenho que ir, né? Enraizada ali pela minha mãe, graças a Deus. Né? Você tem que ir na missa e tal. Então eu não perdia uma. Mas já não tinha mais, não ia mais por querer interno, fervor, sabe? né? Ia mais por obrigação mesmo. E Na aí época- depois... A gente era jovem também, a gente não entendia muito das coisas da igreja. A gente estava na Não tinha igreja, muito- mas assim como muitos católicos, não estudam, não buscam, então a gente não tinha noção de como era o sentido das coisas mesmo, sabe? E entendia como um dever, né? E o movimento da RCC nos ensina a enxergar de forma diferente. Demais, quando demais, Quando a demais. gente aprofunda, Demais. né? Quando É, você participa, sim. mas quando você aprofunda, a missa tem outro sentido. Com Total. certeza. Total. Com certeza. E aí eu voltei, né? Depois de um ano. Depois de um ano estando lá em Minas, eu voltei pra cá. Aí voltei pra trabalhar já na minha área, como mecânico mesmo. E aí a gente foi avançando os passos, vamos dizer assim, dentro do nosso relacionamento. Né? A gente viu que foi ficando sério. Aí a Bruna falou assim: se a gente fizer 4 anos, de namoro, verdade. a gente casa. Quando a gente começou a namorar, eu falei, ó, eu tive um relacionamento com o pai do Douglas de 4 anos. O seu maior relacionamento foi 4 anos também. Então, se a 4 gente passar de 4 anos, é pra gente casar.
Aí, o que aconteceu? Eu falei assim pra ele, ó, eu vou olhar aqui no calendário no celular, daqui 4 anos, que dia cai dia 14 de outubro. Se cai num sábado, é o dia do nosso casamento. Falei brincando. Fui olhar, 4 anos depois, caía num sábado, dia 14. Você acredita? Você Por isso acredita? que eu falo, a maior profetisa, cara, na minha vida foi essa menina. Eu vou profetizar que ela vai ficar milionário. Profetina, né? Tá faltando. Toma Tá posse. faltando, é tão forte. Mas aí a gente viu isso daí, e aí o tempo foi passando, quando a gente viu, já tinha chegado o 14 de outubro, né, depois de 4 anos. E aí foi o dia que, como foi chegando o próximo, parece que Deus martelava nas nossas ideias, sabe? Tipo, todas as pessoas que vinham falar com a gente, falavam, ó, eu sonhei com você vestida de noiva, eu sonhei com você casando, seu filho entrando na igreja com a aliança. E eu falava, gente, tá chegando os 4 anos mesmo, né? A data tá chegando, o prazo. E aí, na época, eu tava desempregada, e fiz um bico ali na época Na padaria. não, tava na loja de brinquedo de É criança. verdade. Aí fiz um bico ali e tal, aí conseguimos juntar um dinheirinho, pegar um dinheiro e falou, vamos ficar noivo. Então tá, vamos ficar noivo. Pra não dizer que não tá fazendo nada, vamos ficar noivo. Mentira, né? Foi lá na igreja, marcou a data, o padre falou, ó, tá aqui, tenho essa data. Era em outubro, a gente marcou pra março, 5 meses depois. Você já estavam no Rua já? Já tava no Já Ruá. Já tava no Ruá, verdade. Já tava no Ruá. A gente começou a ir no Ruá em agosto? Foi logo no comecinho, Em né? agosto. Bem no comecinho. Isso, foi em agosto. Acho que foi no terceiro domingo. No terceiro domingo que tinha iniciado o agosto, grupo. setembro. Foi alguma coisa assim, No bem no terceiro comecinho. Nós nos conhecemos no Rua, na verdade, né? Eu ia A perguntar, gente- por que vocês foram pro Ruá? Porque era um grupo de É jovens o que único tinha- grupo de jovens que tinha na cidade, né? Porque o Santa Chagas tinha Fechado, né? acabado. Tinha e aí acabado. A gente E ficou a gente meio gostava sem. muito. A gente ficou meio sem Mas vocês ter não pra conheciam onde ir. ninguém, vocês foram? Não, Não, o conhecia. Matheus, o Kaique, né? Conhecia a galera, porque Tá. a galera que ficou desagrupada, digamos É. assim, toda foi pro Ruá. Eu acho E que aí só eu eu não conhecia. era da renovação. Eu conheci você, na verdade, no Rebanhão. No Rebanhão, quando você ajudou o Alexandre pela primeira vez, eu conheci foi. você lá. Que foi que você ligou pra Juju. Você não vai nem lembrar da história, mas a história é uma bonita também do telefone. Porque assim, pra mim, o primeiro rebanhão, eu não era da renovação. É. Mas o Alexandre era, e ele falou, meu, vem cá, você sabe organizar evento, não sei. Pra mim, aquele ano foi muito difícil. Porque por eu não ser da renovação, as pessoas não aceitavam tanto, sabe? É, era bem Né? fechado, Então, né? assim, eu tive muita resistência. Pra mim foi um rebanhão muito difícil mesmo. Mas eu fiquei do começo ao fim. Foi. Daí no outro ano todo mundo já me conhecia, eu já tava no Ruá, Uhum. Sim. né? Que nós fundamos o Ruá logo em seguida. Todo mundo já me conhecia, né? Daí de lá pra cá, não... à frente do rebanhão, nós não saímos mais, né? É. Nós, porque a gente assume como, Sim, né? Sim. sim. Mas eu lembro que eu conheci o Richard e a Bruna foi no Ruá, assim. Uhum. Né? O Richard, eles me conheciam mais o Crisma, né? Tem uma história que é até engraçada, né? Calma, deixa Socorro, ela contar do Deus. casamento. Não, daí... Não, pode contar, pode contar. Pode contar, pode Eu vou contar. até tomar uma água. Né? Porque assim, eu sou muito intenso em tudo que eu faço, né? Imagina, Então, bobo. assim, quando eu tô no Crisma, eu quero fazer o melhor Crisma. Se eu tô no cigarro. Até esses dias, né? Até engraçado falar isso, que esses dias eu falei, Deus, eu perdi um pouco dessa intensidade, sabe? Me ajuda a recuperar isso, onde foi que eu me perdi. Conversando com Deus, sabe? Eu sinto um pouco falta disso. Né? Daí tenho conversado muito com Deus, sou no meu grupo de oração, graças a Deus lá. Mas tenho me questionado muito disso, né? E nós fomos para um retiro, né? Lá do Santo Ângelo, né? Santo Ângelo. Santo Ângelo. Daí chegamos no retiro, a gente já tava com amizade, convivendo, né? De boa. Tranquilo. E a gente foi em pouquinha gente, umas 10 pessoas, um retiro top. Eu acho que foi o melhor. Foi só Ó, servos, né? Se não foi o melhor, foi um dos melhores que eu fiz na vida, com o Jeremias, que hoje é o Jobson, Uhum. né? Daí, o Rich Lobinho, vem cá, eu quero falar com você. Eu falei, oxi, do nada, do Neida, Ele assim, tem mano. dessas. Eu falei, oxi, o que foi? Eu falei, não, irmão, queria te pedir perdão. Eu falei, não, é que eu não gostava de você no Crisma, cara. Se eu te visse, eu queria te pegar, velho. Porque eu queria te bater. Olha, Cristian, é calma, hein? Você era muito folgado, Foi não sei o mesmo. quê. Tá vendo? Eu falei, mano, eu nem lembro disso. Eu falei, não, é que você queria fazer tudo, fazia as coisas, e eu via isso com outros olhos, né? Sim. E eu não entendia que era o seu jeito. E quando você assumia as coisas, fez jeito. Eu queria te pedir perdão. Falei, caramba, daí eu comecei a gostar mais ainda dele, porque pra mim, aquilo não tinha sentido, porque eu não tinha vivenciado isso, né? Mas assim, como você vê, incomodava ele de algum jeito, Incomodava. e ele pegou e falou, meu, eu quero te pedir perdão, cara. E aí nossa amizade ficou até mais forte, forte. depois daquele dia, né? O engraçado foi que, assim, quando a gente foi pro Ruá e eu vi o Binho,
Eu falava, nossa, esse cara aqui. Mas Ele todo falou lugar assim, que eu- ele falou assim, não, tá de boa, mas o Binho... Eu falei, ó, o grupo é da hora. Eu falei pra ela, não, o grupo é da hora, tal, né? Só que o Binho... Poxa vida, Eu, gente. Poxa eu vida. falava assim, meu, eu tenho um problema com Cara, esse eu sou cara. sua fã muito. E assim, eu sou muito tranquilo. Acho que você nunca vai ver eu arrumar briga com alguém. É Mas muito com o difícil. Binho eu tinha um BO da época do Crisma. E eu nem tal. sabia. E ele E nem o Binho nem... sabia. Porque eu nunca falei nada, Eu não entendeu? sabia, Eu é. achava o Binho um cara super folgado, tinha vontade de dar umas porradas Mas é. nele. Só que, tipo assim, ele no canto dele e eu no meu. Porque a gente não convivia junto. Não né? A gente convivia. tinha convívio. A gente só se via nos grandes encontros É. do Crisma e tal. E o Binho sempre foi assim, pra frente, fazia as coisas e tal. E aí, só que eu enxergava isso com outros olhos. Ele tem um problema com gente muito pra frente, sabe? Ah, mais ou menos, né? É Mais porque ou ele é menos. calmo, e ele vê a pessoa fazendo tudo, ele fala, pra que isso? Não Aí tem eu falava, meu, necessidade. esse cara- Foi não ter uma louça, você sabe, né? É, eu acho que é. Pô, eu vou comprar a lousa. E aí eu tinha, assim, uma raiva do Binho terrível, né? Por conta do Terrível, Crisma, meu assim. Deus. É, eu não gostava, né? Eu falei assim, não, beleza, eu não gosto dele. Se ele arrumar briga comigo, É vai briga. dar certo. Vai dar certo. É. E aí depois, quando a gente foi pro Ruai, aí fui conhecendo, fui me aproximando mais do Binho, né? Porque não tinha jeito, né? A gente era muito... É, o porque grupo- o primeiro dia que eu fui no grupo inteiro grupo, a era gente unido. foi convidado. Eu fui convidada pra cantar, eu pisei no grupo, Bruna, tava rezando e Deus quer você. Canta, Deus mandou né? você agora e é você, tô precisando de outra pessoa pra cantar, né? E eu, tá bom, eu tinha vindo só pra ficar de boa, mas tudo bem, eis-me aqui. E aí logo começou a sequência de colocar o pessoal pra pregar e tal. O Richard já pregava antes no Santa Uhum. Chagas, né? E aí já colocou pra pregar, então a gente entrou servindo. Então não É. tinha como não ter convivência. Sim, sim. Entendeu? A gente já entrou servindo. E aí o interessante é assim, que o Ruá nos ajudou muito nesse lado espiritual. Porque eu comecei a participar. Aí eu vi que eu ia ter, gostei do grupo. Eu ia ter que saber conviver com o Binho. E eu falei, meu, tá errado esse sentimento que eu tenho do cara. Não é tudo isso. Né? O Binho não é esse cara ruim aí que eu tô pensando, tal. Não sou não, Calma trouxa. aí. Aí foi indo, aí até que a gente foi pra esse retiro, né? E o Ruá, assim, só um parênteses, né? O Ruá elevou muito a nossa espiritualidade. Muito. Né? Ele fez a gente crescer como pessoa, como espiritual e como ministerial. Né? O Ruá exigiu algumas coisas da gente. Né? E aí eu precisava dessa maturidade. Eu precisava enxergar o Binho com os outros olhos, né? Eu precisava mudar. E aí foi nesse retiro ali, cara, foi um impacto assim com Deus poderoso. Foi. Porque, tipo, era como se o senhor olhasse pra mim, tá, e aí? Você tem raiva do cara, mas faz 20 anos, o cara nem nunca sabe. te fez nada, ele nem sabe, E você vai servir com ele. e você tá no mesmo grupo que ele, você vai pregar, você vai falar de mim, e aí? Tipo assim, Deus me colocou em xeque, sabe? E aí eu falei, não, tem que conversar com o Binho. Aí eu falei, Binho, chega aí, vamos trocar ideia. Aí pedi perdão, aí ele chorou, eu chorei. Ah, não imagina. acredito. É, Não, isso é coisa que nem acontece. Isso é Não, coisa que nem não, acontece. Acontece às vezes. Acontece às Isso vezes. é coisa que nem acontece, E né? você ficou todo boiando. Não, porque eu não sabia, né? Eu não sabia. É, ele não sabia de nada, né? Não sabia. Na É assim, época. algo que ele alimentava com ele, mas eu não sabia, porque assim, eu não fiz nada de propósito, digamos assim, né? Mas Mas, meu, pra mim, aquele momento foi muito especial, sabe? Eu guardei muitas coisas, eu não guardo do retiro, uma coisa, mas aquele momento eu guardei, cara. Ficou Né? forte mesmo. É, marcou assim, eu falei, caramba, meu. Mas você vê como incomoda e como é importante você liberar o perdão. Uhum, Sim. Né? Aquilo, na verdade, aquilo magoava mais você do que eu. Com Sim. certeza. Né? E pra mim foi muito importante aquele ato, cara. Foi muito legal mesmo. E aí a gente foi crescendo. O Ruá fez parte dos nossos primeiros anos de casado, então foi a base, assim, pra gente também. Como a gente entrou noivos e saímos casados do Ruá, sabe, esse período todo. E aí depois a gente conseguiu marcar o casamento, aí foi mais uma outra luta, né? Uma outra luta, porque aí tudo que a gente achava que as pessoas já tinham se acostumado com a ideia de que a gente ia dar certo e que tava tudo bem, se levantou. Então, Meu Deus, sério? nossa, muito. Os Sério? nossos pais, assim, meu pai e o pai dele, nós mães, os pais mesmo. Meu pai e o pai dele, nossa, fizeram assim um escarcéu. Não foi bem Mas no nós não vamos entrar em escarcéu. detalhes, né? Não, Vamos só entrar pra em ser detalhes. bem claro assim, eles não queriam. Essa é a realidade. Né? Tanto meu pai quanto o pai dela, na época eles não queriam. Tinham os motivos deles, É. né? Mas eles não queriam. Mas você pensa, né? Para um pai, seu pai não querer seu casamento
E pra mim, que o meu pai é a minha base, né? Beleza. Com ele que me ensinou a trabalhar, ele que me ensinou os valores e, tipo, não tá ali do meu lado, do jeito que eu queria, não que ele não estivesse, mas ele não tava do jeito que eu queria, Balança, né? então deixou a gente bem balançado. O meu pai não foi uma questão de não querer que eu casasse com o Richard, foi mais de fazer um draminha, que ele é dramático. Que ele é dramático, então foi mais a questão de fazer um drama, de falar, eu não vou entrar com você na igreja, essas coisas assim, pra pegar no emocional mesmo, assim. Eu e meu pai, nós tínhamos uma relação muito, muito difícil, sempre tivemos, assim, depois que eu virei adolescente, então a gente tinha uma relação muito difícil. E aí uma intercessora do grupo de oração até do Nova Jerusalém chegou e me falou assim, eu tava rezando por você e o Senhor falou que se você não pedir perdão pro seu pai, vocês se perdoarem, antes de você pisar na sua casa como casada, vai ser a ruína do seu casamento. Aí eu falei, e agora? Eu tenho que pedir perdão pro meu pai, com meu pai 5 meses atazanando a minha cabeça, falando que não ia entrar comigo, que ia fazer uma cirurgia pra no dia do meu casamento não tá podendo andar pra não entrar comigo. E eu já tava na cabeça pensando, nossa, eu tenho que entrar com meu irmão. Ali, o Kaique vai ter que entrar comigo na igreja, e já E eu pensei, lá todo vou dia, entrar com a né? minha mãe. Já pediu desculpa pro seu pai? Já pediu perdão pra ele? Todo E dia. eu não todo dia. achava um momento, porque era só briga. Meu pai, ele trabalhou a vida inteira na Ambev, né? Então, Ambev, distribuidora de bebidas, né? E eu falava assim, nossa, meu pai podia arrumar uns refrigerantes. A gente não fez festa no nosso casamento, mas nós ganhamos um bolo. E aí arrumava um refrigerante, dava um bolinho e um refrigerante, né? E eu, assim, querendo falar com meu pai, não tem jeito não tem como não. Então aquilo ia só me ferindo mais. Eu tentava pedir perdão, tentava se aproximar pra pedir perdão e ele só me feria. E aí eu também, que não sou do pavio muito bom, né? Já feria ele também, e aí ficou nessa até bem próximo do casamento, assim. Até praticamente o dia do casamento, né? E aí aquela briga e tal, e aí na hora que a gente entrou na igreja, e meu pai chorou, né? Daquela chorada, segurou tal. E aí naquele momento, e eu não tinha pedido perdão pra ele ainda. Caramba. Até a hora de entrar na igreja. Quando foi aquele momento dos cumprimentos no final, eu falei, é o meu último momento, é a minha hora. Porque daqui eu vou pra minha casa e aí acabou e eu não tenho mais o que fazer. E aí na hora que eu abracei ele, eu pedi perdão, e aí ele me pediu perdão também, a gente chorou. E aí tem um fotógrafo, tirou uma foto bem da hora. E tem essa foto de eu abraçada com meu pai em prantos, meu pai chorando também. Meu pai imprimiu essa foto, colocou num quadro e está lá na casa dele. Que bonito, E nós dois abraçados, chorando, porque foi um momento de perdão ali de verdade, mútuo. perdão real. Real. Que já é um momento emocionante por si só. Sim, por si só. Mas fica muito meio perdão. forçado se não tá legal, assim, você sabe que tem alguma coisa muito boa e tal. Mas assim, foi real, assim, eu desabei. Não tava nem aí pra maquiagem, pros cílios que tava saindo, eu só chorava. Pedi perdão. Sem auxílio, tudo assim. O pessoal na igreja tudo sabia da história que eu tinha com meu pai, né? Dessa história toda pesada, carregada, que eu trazia muita mágoa e tudo mais. E aí todo mundo viu eu chorando, aí o pessoal chorava junto, aí eu vi o povo chorando, eu chorava mais ainda. E aí muita gente falou, meu, aquele momento que você abraçou seu pai foi o momento, assim, do casamento, que eu debulhei em lágrimas, imagina eu eu, lembro né? o dia porque eu não pude ir. 17 de março, Foi. aniversário da minha filha. Foi. Isso mesmo. Aí, ó. Caramba, O Richard ficou todo feliz, você sabe? Não, já Por tava isso- curado. Que foi de maldade. propósito! tava Agora que eu curado, entendi, já tava foi de propósito. Ai, caraca. A sementinha do mal aqui. ó. É, Nossa. cuidado. Mas foi uma galera do nosso casamento, foi bem Foi, legal. Nosso casamento, a gente não tinha condições de fazer festa, a gente optou por não fazer festa. Mas, assim, todos os detalhes que eu sonhei pro dia do meu casamento, a gente optou porque não era uma coisa que a gente queria mesmo. Não foi aquela coisa, um sonho frustrado, não fez. Não, a gente não queria. O simples, né? A gente não queria, a gente queria a bênção mesmo. A gente queria o matrimônio pra poder cair pra dentro de uma casa nós dois e viver nossa vida longe de tudo, né, que nos Fizeram rodeava. uma igreja pequenininha, né? Bem tranquilo. Bem tranquila, a igreja que cabe 400 Não, e é poucas interessante pessoas. assim, a gente analisar, a gente não queria realmente a festa. Mas a gente não tinha condições nenhuma mesmo Nenhuma de É de que fazer. eu tô. Porque assim, na época, o pai dela estava afastado da Ambev, né? Tava com problema no joelho, né, amor? Tinha feito Alguma a coisa cirurgia. assim. E na época meu pai também estava passando por certos problemas financeiros, então nenhum dos lados conseguia ajudar. E vocês dois É. sozinhos estavam sem A condições. gente sozinho, na Ele época já não eu era muito a trabalhava- favor, ainda ajudar muito menos. Tanto que no É. nosso convite de casamento era Bruna e Richard convidam para o casamento. Não teve aquele negócio de pai e mãe convida. Não teve, entendeu? É. Assim, foi bem Bruna e Foi Richard, bem que a gente se virou. autônomo. É. De autoria nossa. Eu fiz os É, foi isso convites, mesmo. foi tudo feito à mão, tudo Entendeu? bonitinho e tal. Mas assim, eles não puderam ajudar, mas a gente estava tranquilo.
A gente estava tranquilo, não vamos fazer e glória a Deus. Mas Deus foi providenciando tudo, né? Inclusive, quando eu falei que é bom e é importante a gente ter pessoas de Deus, desde o momento quando Deus falou pra gente, marca a data do casamento, dá o passo que eu vou pôr o chão, Deus providenciou tudo. Tudo. Já tudo é um tempo, cada coisa. Exatamente. isso aí. Aí eu entro nisso agora. Por quê? Na época eu trabalhava já como mecânico na garagem do meu pai. Então eu não tinha um salário bom na época. O que eu ganhava, eu também ajudava meu pai em casa por conta da situação que vivia no momento. A Bruna trabalhava de monitora, na época o salário era R$400, você lembra disso, né? Você trabalhava lá. A empresa. Era R$400. Aí, a gente tinha um Gol quadrado, Vermelho. vinho, vinho. um Gol quadrado vinho que eu comprei do meu primo e eu pagava R$250. Falar nisso, queria dar um abraço para ele aí, Juan, né? O meu primo, comprei dele. O carro tava parado lá na chácara onde minha tia mora. Fazia 1 ano que o carro tava parado. E aí a gente conversou, ele falou, não, mano, dá 250 por mês aí e fica com o carro. E foi bem na época que a gente começou a fazer os corres pro casamento. Apareceu a oportunidade do carro pra pagar R$250 por mês. Então, tipo assim, vamos pegar tipo assim, e vamos... E o providência tempo todo... divina O ali. tempo todo que a gente namorou, os 4 anos, o Richard é mecânico desde que saiu da barriga da mãe dele. Ele sempre teve carro. Foi antes de começar a namorar comigo, não teve carro. 4 anos, não 4 teve anos a carro, pé. não teve dinheiro, não teve nada. Amor puro, verdadeiro, viu? Não foi Puro e interesse verdadeiro. nenhum. E nem tinha Ó, meu Uber. primeiro carro, Não tinha meu Uber. primeiro carro eu tinha 18 anos, foi um Fusca azul. Nossa, Meu eu quero primeiro muito carro. Fusca azul. Meu primeiro carro. Aí depois eu tive outros carros, tal, eu tive um Monza, tive um Escort. E aí quando eu comecei, um pouco antes de eu começar a namorar com a Bruna, fiquei sem carro. E aí eu não consegui comprar outro. Tá vendo? Não me pergunte o porquê, que até hoje eu não sei, né? Mas eu não consegui ter outro carro. Usava o carro do meu pai de vez em quando. Até o meu irmão tinha carro e eu não tinha. Foi mesmo? Meu irmão tinha um Passat azul na época, às vezes ele me emprestava. Tinha mesmo, Passat Você azul, lembra? lembro. Tinha um Passat azul. A gente, ia pro Chevetinho grupo, a preto. gente ia pro grupo de oração Chevette de preto ônibus, ele teve. né? A gente pegava o Vila Bonita. Aí, assim, pensa numa pessoa que, nossa, detestava pegar ônibus. Aí pegava o ônibus, a galera bêbada vomitava no pé da gente. Cara, sábado a à gente noite. passava cada perrengue Sábado naquele à noite, ônibus. eu louco pra sair com ela, não, vamos dar uma volta e tal, e a gente ia. Nossa, a gente ficava Na hora doido. de vir embora, no sábado, a galera indo pro Amarelinho já tava bêbada. Os caras vomitavam no meu pé, mano. Sério. E Pensa ele, a raiva. nossa, ele Pensa ficava a raiva que eu doido. ficava. Essa Falei, calmaria meu toda Deus do ficava céu, o que doida. tá acontecendo? Falei, eu vou comprar vou sujar o meu nome, vou vender um rim, mas eu vou dar um jeito de comprar um carro. E A gente passou passou os 4 anos e eu não consegui comprar. Era pra Eu não ser consegui um comprar. golzinho. Era pra ser o golzinho. Aí eu consegui o golzinho, só que a gente já tava prestes a casar já, Precisava né? casar. Foi em agosto. Foi em agosto, né? Uhum. Em Assim quando começou a agosto, voar. Em A gente comprou agosto que eu um consegui, É. comprar o carro. É. Aí a gente seguiu nessa daí, não fez festa. Foi o que Deus providenciou pra nós em relação a vestido de noiva, a decoração. Assim, a história é muito longa, porque Deus foi providenciando cada coisa, Cada assim, detalhe. cada detalhe, de tipo assim, de chegarem e bater na porta da casa da minha mãe, falar, olha, eu trouxe presente de casamento da Bruna. E eu descer achando que era alguma coisa, uma batedeira, alguma coisa do tipo, e ter um envelope com R$400 e era o que faltava pra pagar o vestido. Entendeu? Tipo assim, o valor certinho. E eu falar, e a decoração? Eu fiz meu próprio buquê, eu com a minha sogra fizemos a decoração da igreja, a Denise e tal. E aí eu falava assim, a gente tem que comprar as flores, vai dar mais ou menos uns R$300, não tenho dinheiro. A Maísa deu presente de casamento aqui, envelope, R$300. Tava rezando, Deus mandou te dar R$300. Era tudo assim, tudo que aconteceu. O bolo, a gente falava assim, ai caramba, não vamos fazer, mas a gente convidou 500 pessoas. 4 anos de relacionamento, muitas pessoas passaram pela nossa vida. E a gente optou por não fazer festa justamente para poder ter todo mundo lá de testemunha. 500 pessoas. Gente, é muita gente. É muita gente. É muita No gente. total foram 450 400 pessoas. pessoas é muita coisa. É muita gente. E aí a gente falou, a gente não vai fazer festa, não dá pra chamar todo mundo. A gente chamou todo mundo. Saímos, distribuímos um convite, passou pela nossa vida aqui, quer celebrar com a gente. E as pessoas falam, vocês vão casar? Meu Deus, nossa, eu quero ir. Aí, vamos embora. Como era só na igreja mesmo. Uhum. Aí a Susan, né, falou assim pra gente, quantas pessoas são? Aí eu, 500. Aí ela falou, olha,
vou dar o bolo pra vocês. Escolhe Caraca. o recheio, o sabor que você quer. Foi, cara. Falou, escolhe. Aí eu fiquei, Deus, meu Deus, eu ficava tipo, não, senhor. Até hoje a gente ainda... Eu chorava fica porque eu meio falava, é desacreditado, 500 sabe? pessoas, ela vai fazer bolo pra 500 pessoas. Eu chorava. E tipo assim, não, moça, não faz isso não. E aí Caramba. ela deu, e aí foi Ela deu. onde eu fui atrás do refrigerante. No último minuto, meu pai disponibilizou o refrigerante, no último minuto. Nos últimos Ajudou. 3 dias, O drama. ele arrumou. Ele fez o charme dele, né? Nos últimos 3 dias Ah, ali mas ele no fundo- conseguiu. no fundo, fica feliz, né? Com É, certeza, fica. com certeza. Ele sabia com quem eu tava casando. Ele não queria dar o braço a torcer, mas ele sabia com quem eu tava casando. E aí e Deus foi providenciando tudo. E aí a gente foi, e os móveis. Ele falou pro cliente dele que a gente ia casar. Ele falou assim: vocês vão casar, cara, que legal. Vou dar o fogão. Do A nada, primeira assim. pessoa Nem que eu conhecia. falei... Não, conhecia. Ele era- Conhecia. Na época ele era cliente, depois a gente se aproximou, acabou se tornando amigo. Mas ele era um cliente meu na época e ele falou assim: não, que legal, você vai casar, eu vou te dar o fogão. Foi o primeiro presente que a gente ganhou. Caramba. E daí nós ganhamos tudo. 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 O que tem na nossa casa que a gente não ganhou foi a TV, a máquina de lavar Isso, e só. só. O resto, Eu fui a lá, gente eu ganhou fui tudo. na. Não tinha, não, Tudo. tinha não tinha nome limpo, não tinha crediário, não tinha nada. Entrei na loja 100, a máquina do jeito que eu queria, do tamanho que eu queria, 14 quilos lá, grandona, promoção. Aí eu fui lá no rapaz e falei, moço, você tem parte nessa história, você nem sabe. Falei, moço, mesmo. eu ganho mesmo. R$480 e eu queria comprar essa máquina, eu vou casar. Aí eu lembro até hoje o nome do Não, vendedor. nós já tava casado. Não, A eu ia máquina. casar. A gente ia casar. Foi um mês antes que eu fui lá pra ver a máquina. Chegou depois. Aí eu fui lá, aí eu falei assim: eu ganho tanto e eu preciso de tanto. E eu quero comprar essa máquina e tanto e tal. Eu queria parcelar, fazer um crediário. Aí ele falou assim: consegue alguém que fale que você ganha R$1.000? Ah! Ele ligou na empresa. E aí ele trabalhava na empresa. E aí Binho, é você, Me ajuda. cara, me ajuda. Não façam Aí- isso, gente. Me ajuda, mas foi uma ajuda, né? Assim, e aí ele pegou e falou: não, ela trabalha aqui e tal, ganha um salário mínimo e tal. Aí o rapaz falou: tá bom, fechou lá, salário mínimo e tal. E eu tenho um crediário na loja 100 até hoje, compro tudo lá. Porque Deus, agora eu ganho mais. Claro, eu ganho mais, mas na época foi assim, que fez a gente conseguir, eu falava assim: eu não vou conseguir comprar. E a gente até hoje não tem nem cartão de crédito, não gosta muito que não é assim de vida, né? A gente vive ali na providência. E aí conseguimos comprar a máquina e a televisão veio 1 ano depois. A gente comprou uma televisão de 32 polegadas, que nós temos ela até hoje. Verdade. Nós vamos fazer 7 anos de casado. Boa, hein? Tá lá. Pequenininha, serve pra gente que não assiste muito, mas tá lá. Uhum. E compramos 1 ano depois de casado, que foi quando terminei de pagar a máquina, Comprou eu comprei a televisão. Um Então, ano assim, depois. o resto, tudo que eu tenho em casa é tudo ganhado. Tudo. Guarda-roupa, cama, colchão, as alianças, a gente ganhou um par de alianças de ouro pra trocar, pra ir lá na loja e trocar. E a gente tava já pensando na aliança de latão, já tava tudo certo, já esquematizado. Falou, aliança de ouro nunca que nós vamos comprar. Aí chegou uma pessoa e falou: ó, tá aqui, ó, um par de alianças, vai lá na casa das alianças e troca. E a gente pegou essas alianças que a gente usa por R$0. Porque foi o peso, a mulher Trocou. pesou lá, falou: ó, dá até tanto valor, escolhe essas aqui. A gente já tinha batido o olho e falou: é essa. Quanto que vai ficar a diferença? Nada. O valor ficou elas por elas. Deus é bom demais. E a gente não pagou nada, entendeu? Então, tipo assim, sério. Estou em choque. Detalhes muito Detalhes. assim, muito de Deus mesmo. Não, vou falar mais um detalhe impressionante. Impressionante, cara. Isso me marcou muito. A gente, como homem da casa, né? Meu pai sempre me ensinou muito. Ó, você vai tirar a Bruna da casa dos pais dela, então é o seguinte. Frase do meu pai, tá? Eu carrego comigo até hoje. Você tem que dar ou igual que ela tem, ou melhor. mais. Melhor. Ou melhor. Isso meu pai sempre me falou. E aí, beleza. E a gente aí nesse casamento, na providência divina. E aí foi se aproximando, né? E aí eu comecei a pensar, e o dinheiro da despesa? Nossa, é verdade, né? Beleza, a Vamos fazer gente compra, ganhou né? uns móveis, a gente ganhou muita coisa e tal, glória a Deus. Mas e a compra? A gente foi casar sem nada na A gente geladeira. não tinha nada na geladeira. Tava tudo Tinha vazio. geladeira. Tinha geladeira. A gente ganhou na última semana. Então, aí, eu vou falar da geladeira também. Mas vou falar primeiro desse Tá, que, minha é, menina. que é mais marcante. Aí o que acontece? Eu pensando e tal, e falando, Senhor, toma conta. Eu não sei o que eu vou fazer, nem tinha comentado nada com a Bruna.
Mas a gente realmente não tinha nada em casa. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer e tal. E aí, no dia do casamento, eu na porta, com meu terno chique, né? Tal, aí chegou uma pessoa muito abençoada e pegou e falou assim, olha, isso aqui é para sua primeira despesa. E me deu um envelope com dinheiro. Abriu meu paletó assim e colocou dentro o dinheiro. Aí eu lembro certinho, na época tinha R$500. Caraca. E nós gastamos os R$500 certinho Certinho. na nossa primeira despesa. Deus é muito providente, Cara. cara. E Demais. a questão da geladeira, a gente faltava uma semana pro casamento, a gente já tinha quase todas as coisas, menos a geladeira. Era só geladeira. E aí meu pai tinha um frigobarzinho, tem até hoje um frigobar pequenininho, e falou assim, ó, se caso você não conseguir a geladeira, eu te empresto. Você usa até você comprar a sua geladeira e depois você me devolve. Eu falei, tá bom. Mas eu não queria, porque era algo do meu pai, ele tem um certo apego e tal, e eu queria ter as minhas coisas, né? E aí falava, senhor, toma conta, e rezava, e chorava, e rezava. Aí, nessa semana do casamento, eu acho que era segunda ou terça-feira, não lembro ao certo. E aí eu tava trabalhando, era umas 8 e pouca da noite. Aí uma pessoa liga pra mim e fala assim, Richard, eu preciso que você seja muito sincero comigo. Já fiquei com medo, né? Aí eu falei, pode falar. Ela falou assim, ó, o que você precisa? O fogão ou a geladeira? É nada. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Falei, ó, não tem a geladeira ainda e tal. Aí essa pessoa pegou e falou assim, olha, fica tranquilo, que até sábado a geladeira vai estar na sua casa. Eita, cara. E tá lá até hoje. E ela chegou na sexta-feira, né, de manhã, É. chegou a geladeira, tal, e aí a gente chorava, né? Nossa, Desliguei cada o telefone, liguei pra Bruna, comecei a chorar, falei, amor, você não sabe o que aconteceu, tal. Aí expliquei pra ela e a gente começou a chorar. Então, assim, Deus preparou cada detalhe, irmão. E a geladeira tá lá até hoje, funcionando, é a nossa única geladeira. Firme e forte. E tá lá. Perfeita. Você vê as escolhas, né? Você podia estar em Minas, com a casa mobiliada, com tudo, mas você preferiu estar aqui com Esperar. Deus, esperar. Exatamente. É o que a gente fala, né? Nosso caminho com Deus não é tão fácil. Não, difícil. É de luta, é realmente de acreditar, de ter fé, mas tudo tem um gosto diferente, né? Com certeza. Tudo tem um porquê diferente, as coisas diferentes, e as conquistas são São bem diferentes. bem diferentes, Bem sabe? diferentes. Daí quando você vê o mover de Deus em cada coisa, em cada detalhe, você tem a certeza que se você estiver do lado dele, você nunca vai estar sozinho. Não. Com certeza. E ele dá o nunca necessário. vai deixar te faltar nada. É o necessário. Não vai ter sobrando, talvez. É. Você não vai ter Sim, riqueza, você não sim. vai ser um milionário, Sim. mas não vai te faltar nada, cara. Nada. Gente, eu tô em chocaço com a história. Eu pego isso assim, ó, lá na lousa e aí depois... Do nada virou Não vai isso. te faltar nadinha, Nada. cara. E vocês são exemplo disso, né? Não nos faltou nada em nenhum aspecto. E né? até hoje não nos falta. Eu falei brincando que a gente passou por dificuldade, mas foi nesse momento Sim. dos 4 anos, mas depois que a gente casou, graças a Deus, Nunca faltou a nada. gente nunca faltou Talvez nada. nunca sobrou. Né? Talvez não teve, É. assim... A gente não, Muito luxo, a gente né? não prospera da forma que outras pessoas prosperam, mas aí é a Isso. vida delas. Isso. Assim, um E carro não é o que a gente luxuoso, uma- Sim, nesse Isso, não é o que a gente sentido, entendeu? deseja. É. Não é o que Não, a gente entendo. deseja. Até porque nós dois temos essa questão de não querer muitas A coisas, família né? de vocês também é A nesse gente- sentido, né? A gente Sim. prefere, né, os dons do céu, né? A Vou falar a graça, verdade, né? né? A A graça, graça de riqueza do Deus. alto, né? É, A entendeu? gente prefere. A gente entendeu que, você precisa de um certo conforto na vida, mas assim, um Fiestinha que nos leva pra cima e pra baixo, que nos leva pra Minas todo final de ano, tá ótimo. Canção nova todo Canção ano. nova. já Canção vai nova, sozinho. vai Profecia do sozinho. Avivamento. Profecia do Avivamento todo ano tá lá. Então, tipo assim, a gente não almeja grandes coisas, mas se o Senhor quiser nos dar, nós estamos aqui pra receber. Mas se ele não quiser também, é igual a questão do filho. Vocês não pretendem ter um filho? Nós somos abertos à vida. Nós somos abertos à vida. Mas se o Senhor não quis nos dar, nós também estamos bem tranquilos quanto a isso. Muito tranquilos, né? As pessoas falam, mas você tem que dar um filho pro Richard. Mas não sei o que, não sei o que lá. Primeiro de tudo, nós já temos, né? Porque Deus já nos abençoou. E é um com... parceiro, né? O Douglas já Com certeza. é o filho Não, é um dele, parceirão, ele sabe parceirão. disso. Porque eu vejo ele até obedecendo o Richard. O Richard fala, Douglas, Não precisa falar 2 vezes. Não precisa falar 2 vezes. E nós bebê. tivemos a graça de ter a Maria Tereza. Então, assim, nós já sabemos, né, que nosso matrimônio gerou frutos, né? Gerou vida. E
se Deus falar assim, E não, salva é vidas, né? isso, então, é isso, pra vocês é isso, entendeu? Eu falo assim, né? Eu vi o Richard crescendo na pregação, né? A Bruna já cantava, já acompanhava cantando, mas o Richard não. E, meu, o que esse menino cresceu, cara, com um pregador? Então, assim, hoje eu vejo vocês junto na missão, vocês indo na missão. Sim. Então, assim, vocês salvam vidas, né? Então, às vezes acompanha o Richard na pregação, que tenta acompanhar alguma coisa assim. Salva vidas, cara. Então, às vezes é isso que Deus quer da gente, sabe? Sim. Talvez esse é o nosso propósito, esse é o que Ele quer. Que a gente leve a palavra dele, Sim. né? A gente talvez vai ser o Fiestinha, vai ser... mas é isso que Ele quer que a gente salve vidas. Às vezes até as pessoas me perguntam, pô, mas você é mecânico, conserta É. tantos carros, né? Dirige vários Você carros não tem tal. vontade Você de ter não um quer ter uma nave, né? A pessoa fala assim, um carrão. Fala, querer. querer, quem não quer, né? Mas eu sou muito bem resolvido, vamos dizer assim. Entendeu? Eu prefiro hoje ter o meu Fiestinha ali, que me leve, me traz de qualquer lugar, e tá ali na graça de Deus, sabe? Buscando, né? Sem A dívida. graça, sem dívida. Fico Tô com a minha preocupado com esposa. pagar uma parcela do carro, Sim, né? durmo tranquilo, sabe? É isso. Do que às é vezes importante. você compra um carrão, tá falando, não, beleza, realizei meu sonho, comprei um carro de 150 mil reais. Só que aí eu vou viver no meu trabalho para pagar, entendeu? Vou cuidar mais do carro do que da minha esposa, do que da minha casa. Então eu não sou muito apegado a isso, não. Eu também, eu caso com Entendeu? carro. Só troquei meu carro porque deu PT. É, né? então. Daí, então. já tô 5, 6 anos com o carro. E você aí, vai assim, trocar? e eu tenho um medo assim muito grande das coisas me tirar de Deus. Entendeu? Das coisas me tirarem de Deus. Então, de repente, eu querer almejar algo grande, E seu olho brilhar. e aí eu vou ficar ter assim, que né? batalhar demais para aquilo. E vai te né? afastar. Pra o pagar, vai pegar né? o seu Porque, tempo né? de Deus. Exatamente. Você Entendeu? até consegue comprar ou algo assim, mas Sim, vai ter que mas- trabalhar mais. É. Aí um rebanhão, por exemplo, você vai ter que trabalhar Sim, no rebanhão sim. para pagar. E ele é autônomo, então assim, quem é autônomo, quanto mais trabalha, mais tem. Se você não trabalha tanto, você sabe que você não vai ter. E aí, às vezes, ficar na oficina por horas e horas até tarde, às vezes, não pode aceitar convite pra pregar, porque eu tô cheio de serviço, porque aí vai tirando o lugar de Deus e colocando o trabalho no lugar. E aí foi assim, uma época da nossa vida que nós estávamos nessa frenético, assim, né? Foi um tempo atrás, um pouco tempo atrás, né? Começo do ano. A gente tava frenético nisso de ficar. Era trabalho, casa pra dormir, né? Dormia, acordava, missão e trabalho. Aí a gente falou: não, vamos parar, a gente precisa parar. E Deus começou a incomodar a gente, não. Dá uma segurada. E aí a gente deu uma segurada, olhou pra dentro de casa, viu o Douglas virando adolescente ali. Precisava dar uma atenção a mais, entendeu? Tá mais perto, Estar né? mais perto, não aceitar, não pegar tanta coisa pra fazer. Aí a gente deu uma parada. Desacelerar. E assim, parece que a gente parou, Deus alinhou tudo e falou, então, beleza, alinhei, agora volta. E aí colocou de novo no caminho. E aí a gente continua, firme e forte. E é assim, é engraçado que às vezes as pessoas até me questionam, né? Nossa, mas você vai parar porque você tem que pregar, porque você tem que fazer isso? Sim, vou, mas é porque é algo que eu gosto. Algo que Deus me chamou para fazer e entendo que eu preciso E cumprir nesse momento ele né? me confia isso. para esse momento. Pode ser que amanhã Deus fale, ó, não preciso mais de você. Beleza, vou viver minha vida, continuando amando ele, amando as coisas dele, Mas a família sempre vai Entendeu? precisar, né? mas a família sempre vai precisar de mim. Então, é algo que eu tento não colocar o trabalho, né, acima de tudo. Uhum. Primeiro acho que vem Deus ali, Família, família e trabalho. depois o trabalho. Uma né, amiga então- minha me disse isso esses dias. Primeiro Então, lugar, se- Deus, família e trabalho. Se eu tiver que, para ter um carro melhor, eu ter que colocar meu trabalho acima da minha família, eu prefiro não ter. Entendeu? Eu prefiro não ter. Assim, você tá. É falácia. Não, é realidade. É verdade, eu também Porque se eu penso igual. quisesse de verdade, eu teria. É. Uhum. Entendeu? Eu teria, mas. Cara, muito legal. Entendeu? Eu não acho, eu não Não, acho não. válido. É. Eu não acho válido. Eu tá andando com um carrão, entendeu? De 150 mil reais. E o meu relacionamento com a minha esposa ser de fachada. Se tivesse uma condição, se não te faltasse uma Não, Foi é o que eu diferente, falei, se Deus são quiser assim, mandar, a isso. gente tá aberto a receber, não vou ser É. hipócrita. Obrigado, Deus. Né? Claro, lógico. Inclusive, São outros 500, senhor, mas assim, isso, mas na condição que a gente tá manda hoje. a casa aí pra né? nós. É. Manda uma casinha assim. O papo tá bom, mas estamos chegando ao fim. Não, o Binho não colocou hora, não colocou um Não, relógio eu tô aqui pra acompanhando nós. aqui, tô É, acompanhando. E aí a gente tá aqui falando, né? Eu falo pouco, né? O pregador sabe como que é. Sei como é. Mas assim, meu, muito legal conhecer a história de vocês, né?
Tá vendo? Não é bicho de 7 cabeças, foi de boa. Mas eu acho legal trazer essa história de casal, para que as pessoas entendam. Por mais dificuldade que elas possam estar passando, por mais que as pessoas dizem não, quando você coloca em Deus, quando você entrega tudo a Deus, Ele providencia. Se é de Deus, não tem como dar errado. Ponto. Eu aprendi muito isso, colocar o pé para deixar Deus colocar o chão. Sim. Então, quando você confia, acho que a palavra é confiança em Deus. Eu sei que às vezes eu falo, caramba, Deus, é tão difícil estar do seu lado, cara, dá uma facilitada, mas é tão bom estar do seu lado. É impossível sabe? deixar ele, É né? tão bom estar do seu lado, eu não troco isso por nada. Não troco as dores, o sofrimento, as decepções Sim. do mundo, não troco. Sabe? Porque é difícil caminhando com Deus, imagina longe Imagina dele, Deus, tá né? maluco, Longe né? dele é muito mais difícil. Mas e hoje? O Richard e a Bruna estão onde? Eu ia perguntar Estão em isso. qual grupo de oração? Estão fazendo o quê? Hoje estamos no Nova Jerusalém, nosso grupo de origem, onde, como nós no começo falamos, né, recebemos nossa primeira experiência com o batismo no Espírito Santo e tudo mais. Minha mãe foi coordenadora por muitos anos. Eu comecei cantando em grupo de oração lá, muito pequena, muito nova, então minha primeira experiência foi lá, e a do Richard também, e o Senhor nos levou para lá. O último lugar que nós achávamos que nós iríamos, Exatamente. é o último mesmo, assim, literalmente. Eu fui uma das pessoas, né? O grupo de oração, ele sofreu assim, vamos dizer, uma baixa muito grande, né? O grupo Assim como todos, quase, né? Quase fechou. fechou. Né? Você sabe disso, você viu? A gente fez até um Kairos lá, Uhum. e assim, o grupo quase fechou. E eu, infelizmente, né, foi uma das pessoas que falei que o grupo devia fechar. Porque só iam servos, né? Entendeu? A gente Porque falou, só nossa, eram mas... servos. Então, assim, olhando na ótica humana, né, eu acho que precisa fechar mesmo, porque os servos estão cansados, tá desgastado e parece não gerar mais fruto. Só que na ótica humana, né? Na ótica divina, a coisa tava de outra forma. E aí, há um tempo atrás, eu falando que o grupo tinha que fechar, e hoje eu tô lá servindo dentro desse grupo de E oração. o grupo tá com vida nova, né? Vida nova. nítido que tá com vida nova, tá mais cheio. O grupo tá diferente, assim, não por causa de nós, né? Mas eu sempre costumo dizer que o grupo, ele reflete muito o coração do coordenador. Reflete muito. É um combinado de Verdadeiro. várias coisas, né? Servos dispostos, corações Sim, Exatamente. corações disponíveis, Corações exatamente. É o que a gente fala, né, da coordenação que tá no momento lá, né? Um grande amigo nosso, Júnior, a gente reeleito olha para agora, hein? reeleito. E a gente fala, Júnior, a disposição do seu coração deixa o ouvido de Deus atento ao grupo de oração, sabe? E Deus tem agido muito, né? E como o Richard disse, não é por mérito nosso, mas é um coração disponível Mas de caso, outras né? pessoas também, que quiseram e desejo abraçaram deles, né? a causa e falaram assim, Não não desistiram vamos deixar do morrer. Não vamos deixar morrer. Porque é mais fácil, né? Você falar, beleza, eu não vou mais. Vou de sexta-feira, que é de sexta-feira, inclusive. Isso, sexta-feira, então estão Sexta-feira, todos convidados. Às Sexta-feira, 19h20, lá na quarta divisão. 19h20, Na na capelinha de antiga. Nossa Senhora Aparecida, Isso, né? a capelinha antiga. Às Próximo do 19h20. amarelinho. Aonde. Tá vendo como Deus Pula faz? essa parte. Não, Deus faz, tá vendo? Deus faz eu voltar Então, e falar, é aqui, ó. Sexta-feira, 19h20, grupo 19h20. Nova Jerusalém, estão todos convidados. Isso aí. Nós falamos o Ruá todos os domingos, Domingos. 19h30, no Jardim Luso. Quem quiser no meu grupo de oração, Santa Cruz, toda terça, 19h30. Tem grupo pra todos os dias, Tem grupo gente. pra todos os Pra dias. todos os pra gostos, todos os todos os públicos. Isso aí. E é isso aí. Mas queria agradecer, né, vocês dois por terem vindo aqui hoje. Eu que agradeço. A gente Que papo agradece. gostoso, que a hora voou. A hora é boa. Acho que a gente poderia ter 2, 3 horas aqui conhecendo vocês, né? Mas que legal, obrigado mesmo de coração A vocês gente que terem agradece. vindo. Esse retorno que pra gente é muito importante, pra mim, Aham. pra Júlia, eu falei, Júlia, a gente tem que chamar alguém que a gente tenha liberdade pra conversar, trocar uma ideia, porque pra gente retornar também não é fácil, né? A gente fica 4 meio meses sem. tenso. Aham. Mas gratidão e que Deus abençoe muito a vida de vocês, Amém. muito esse matrimônio de verdade, sabe? Amém. O chamado de vocês, o sim, que vocês continuem aí salvando almas, entendam o que Deus quer de vocês de verdade, sabe? Que vocês voem aí, que o Richard seja um pregador nacional, internacional. À vontade de Deus, né? estou aqui. É. Né? Vou tirar Seja um pouco feito. com ele, que aí se ele É. ficar. Boa, boa. Se ele estiver pregando na canção nova, vai Meu falar. amigo, o primeiro podcast que ele foi com o meu. É verdade. Gostava de você. Nem gostava de Nem mim. gostava de mim.
Que Legal, Mas, que legal. Bom, Sim. Pode criar um livro, irmão. é verdade. Mas que Deus abençoe muito vocês, sabe? Nosso desejo aqui é isso, cara. Evangelizar, levar a palavra de Deus, buscar as pessoas, para que as pessoas entendam. A gente pensa, eu não tenho um testemunho. Mas tem. Todo Sim, mundo todo tem um mundo testemunho. tem. É. Talvez você não tenha um testemunho impactante igual o do Alan, que foi um traficante, É. Né? Sim. né? Ou um testemunho igual do Mateus, que quase morreu Aham. acidentado, mas você tem um testemunho de vida que move as pessoas. Eu falei pro Richard, eu falei assim, a gente não tem um testemunho assim que, eu gerei um testemunho passando por esse sofrimento, assim, assim, assado. Mas o testemunho que a gente tem é que nos mínimos detalhes Deus age. Sim. E eu acho que é um testemunho. confiaram. E é um nos mínimos testemunho, detalhes. assim, que pra nós é um carinho de Deus, assim. Lindíssimo. A nossa lindíssimo. vida. E coisas nossa boas vida, né? também, né? Testemunho. Porque às vezes a gente É. acha que o testemunho é só situação Tragédia. ruim, Você foi sim. transformado Exatamente, por causa não. daquilo. Não é Mas só também isso. existe o lado bom, né? O testemunho E bom. a Eu Deus falo, confiança. cuidando de é todos. uma frase minha, né? Deus é muito bom. Deus é muito bom. Muito bom. Sempre foi muito bom comigo, em todos os aspectos. Mesmo Ele fala naquele quase pior todo dia. momento, né, amor? Ela quase todo dia. Às vezes Deus ela é muito fala bom, assim, amor. Deus é muito bom, Amor, amor. precisa comprar mistura. Aí eu falo, não, tá bom. Aí ela vai lá, pega um exemplo, R$100 pra comprar de mistura. Aí chega lá, o bife de patinho, que é o meu Que é o que ele mais preferido. ama. Amor, tá na promoção. Eu mando pra ela, Deus é bom demais. Pega 2 quilos. Mas, Ai, mas assim, Porque é eu acho que enxergar se o- todo mundo enxergasse Deus nessas pequenas coisas, Sim, sabe? seria diferente. É isso que traz a é, felicidade pra gente. eu costumo assim, às vezes eu tô levantando e vou fazer alguma coisa, vou pegar meu carregador, falei, caramba, mas cadê meu carregador? Eu olho pro lado e falei, obrigado, Deus. Eu nunca ia lembrar que eu tinha colocado isso ele ali. mesmo, é isso Então mesmo. assim, falei, caramba, eu vou colocar minha calça, vou colocar o cinto, caramba, cadê o cinto? Eu abro o guarda-roupa, eu falei, obrigado, Deus. Então assim, Senhor se é todo bom. mundo enxergasse Deus nas pequenas coisas, e não só nas grandiosas, ia ser tudo tão diferente. Sim, É. sim, Com certeza. verdade. Antes de acabar, deixa eu mandar um abraço, um beijo, Claro! um amor todo da minha vida pro meu filho. Claro! Porque se eu não falar, ele vai falar, nossa, mas você nem falou, Nem de, falou mim. É mesmo. Um beijo. O lindão do meu filho. Um beijo, Dodô. Mamãe te ama. E é isso. Isso aí, Dodô. É isso aí, Dodô. Um abraço, né? Obrigado por tudo aí que você fez aí na minha vida, né? Eu acredito que Deus usou do Douglas, né? Também para transformar ali um pouco da minha história. Né? Tem uma história com São José, padrasto, né? De Jesus ali. E eu queria ser como São José. Deus me concedeu essa graça, né? De cuidar de um filho que não é meu de sangue, mas com certeza espiritual e de coração. Então eu devo muita coisa ao Douglas, né? Então, Dudu, obrigado. Vou chorar. Gratidão de verdade, que Deus abençoe vocês. Gratidão a vocês que nos assistiram aqui nesse podcast, nesse retorno. A gente promete aí que vai ser uma segunda temporada incrível, linda. Começamos já com o pé direito, né? Um testemunho lindo de vida. E você nunca desista das coisas, não desista dos seus sonhos. Para tudo há um tempo, cada coisa um momento. Se não aconteceu é porque não é para ser agora, mas Deus está preparando o melhor momento para você. Confia. Acho que a palavra que nós temos que ter hoje é confiança. Confiança. Confiar em Deus que tudo ele vai fazer. Amém. É isso aí, galera. Só um detalhe antes de você Ixi, encerrar. Maria. Manda. Rapidinho, prometo que vai ser rapidão. Não, só para deixar claro, porque a gente falou dos nossos pais aqui, né? Que não eram verdade. tão a favor assim, né? Mas eu queria dizer que a graça de Deus é tão grande na nossa vida, né? Que a vida do Irã foi completamente transformada, né? Hoje ele é um homem totalmente diferente, não perde um grupo de oração, reza. Enfim, o meu pai também teve uma vida transformada e hoje nós vivemos como uma família verdadeiramente feliz. Sim. Né? Não sim. tem essa, não quero ir nos seus pais, não quero ir na verdade. sua mãe. Não. Os problemas todos foram resolvidos, né? De ambas as partes, a gente vive super bem, não teve problema, a misericórdia de De uma Deus família abençoada. veio sobre nós, né? Então, só para deixar claro que às vezes parece que os pais ali tá não. meio Bom, brigado então, ainda, né? Mas é a não. prova de que quando é de Deus, até as coisas que se levantam acaba caindo por terra, porque, né, às vezes o inimigo acaba usando de alguma situação, mas no fim dá tudo certo. Porque hoje até se junta pra churrasco e Isso tá dá todo tudo mundo certo. convive, Então, tá tudo tá certo. todo mundo- Chama a gente pro próximo churrasco em família, tá? A gente espera Pode chamar, convidar. espera o convite, tá bom, né? E se precisar que A algum... gente tá muito mais amigo dessa temporada, né? Ai, meu Deus. Os bastidores que eu digo. Né? Mas, pode encerrar?
Pode. Isso aí, confia em Deus e escreve o nome na lousa. Escreve o nome na lousa. Comprem lousa de giz. De giz. Se você ficou até o final desse podcast, escreve lousa nos comentários pra gente saber que você ficou até o final. Ó, tá vendo? Galerinha do YouTube. Hashtag lousa. Hashtag lousa. Hashtag lousa. Amei. Mas queria agradecer você que ficou até agora nos acompanhando aí. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Confie em Deus que tudo Ele fará, sabe? Confie em Deus. Coloca o pé e deixa Ele colocar o chão que Ele coloca, viu? Curta o vídeo, compartilha, comenta a lousa. É isso aí. Manda pra todo mundo assistir esse testemunho, essa história linda de vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. A gente espera vocês no próximo episódio. Até quinta-feira que vem. Boa noite. Tchau. Boa noite, Tchau. tchau.